Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 36.2 da sua TVC Itabuna e Ilhéus. E obrigado a você também que nos assiste pelo YouTube, TVI Oficial ou TVI News Brasil. E também você que nos acompanha pelo Facebook. Bom dia, Carol Melo. Bom dia, é isso aí. Você pode estar acompanhando a gente pelo aplicativo TVI Play, que você pode baixar pela Play Store, pelo TVI News Brasil, que é o canal do YouTube, onde é transmitido ao vivo também o nosso programa. É isso aí. O programa de hoje, muitos assuntos aí. Vamos discutir alguns temas importantes, inclusive vamos falar da Covid, que cresceu depois dos festejos juninos e hoje já ocupa 54% dos leitos de UTI na Bahia. Então, metade da capacidade já está ocupada por paciente de Covid, Carol. Tem mais o que hoje no programa? Exatamente. Falaremos também com a advogada Andréa Prado, onde ela vai dar informações a respeito do direito do consumidor. Ok. Muitas vezes a gente tem certos direitos que nem tem ciência. E aí, a partir dessa entrevista, a gente vai aí estar descobrindo e aprendendo um pouco mais sobre o direito do consumidor. Daqui a pouquinho vamos falar também direto de Ilhéus, ao vivo, com o Luke Rey, que está aí, vai participar com a gente. Já está no link, já estou vendo o Luke daqui, hein? Sim. Daqui a pouquinho o Luke vai falar como é que está Ilhéus hoje, agora cedo. Olha, Ilhéus amanheceu com a temperatura boa, tempo parcialmente nublado. A mínima foi de 21 graus às 5 da manhã. A máxima, meio-dia, vai chegar a 26 graus. Não vai ser tão quente, né? A temperatura do nosso inverno aqui, uma temperatura agradável. Nesse momento, em Ilhéus, ali na região do centro de Pontal, a temperatura marca 25 graus. Em Itabuna, o dia hoje começou também com céu azul, algumas nuvens no céu, mas muito poucas. E agora, nesse momento, parcialmente nublado em algumas regiões. A mínima hoje foi de 18 graus, por volta das 5 da manhã. E a máxima vai chegar aí a 26 graus, já às 11 da manhã. Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, o termômetro marca 24 graus, né? E na nossa capital do estado, Salvador, o dia hoje amanheceu com sol forte, né? Dia claro. Sim. Teve uma chuva em algumas regiões de Salvador, não todas, mas em algumas regiões de Salvador choveu logo cedo. E o céu agora está aberto, né? A mínima foi de 24 graus às 4 da manhã e agora, nesse momento, ali na região do Campo Grande, 27 graus. A máxima é de 28 graus, será registrada aí por volta das 11 da manhã para os soteropolitanos. E hoje teremos também o quadro Política na Veia, com Ricardo Bacelar e Rui Machado. Daqui a pouquinho eu já vou dar bom dia aqui para o Rui, que vai falar para a gente quais são os destaques hoje, Rui. Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, assinante da TVI. Bom dia, Caroline. Bom dia, Rui. Tem uma novidade aí, né, Rui? A novidade tem muito. Hoje foi anunciado ontem, né, aí um racha oficial entre Augusto Castro e o vice-prefeito Guinho, né? Exato. Oficial, né? Oficial, né? Porque o racha começou depois das eleições, né, Rui? Naturalmente. Logo depois da posse começou. Isso acontece em todos os governos. É difícil você pegar um vice que comece e termine, né? É verdade. É difícil. E a posição política do vice-prefeito foi uma posição diferente do prefeito. Não sei se foi combinado ou se partiu dele essa atitude de ir para a oposição e tentar enfrentar o prefeito, né? Quer dizer, vice-prefeito, sem a parceria com o prefeito, não vai a lugar nenhum. Isso é verdade, não vai. Ele fica com o salário dele e pronto. O prefeito pode tirar até gabinete. Na gestão do prefeito Ubaldo Dantas, Fernando Gomes, quem era o vice-prefeito era o doutor Renato Costa. E todos sabem, é um homem qualificado, correto, direito. Não é que o Guil não seja, tem essas qualidades também, não conheço, mas deve ter. E Fernando tirou até o gabinete de Renato Costa. Renato Costa ficou um vice sem gabinete. Não tinha nem motivo para ir para a prefeitura. Sem falar do cargo e o salário também, que ficou sem pagar o salário. Na época, Barbosa. Então não existe esse negócio, essa briga aí, quem sai é como vereador. Se brigar com o prefeito, ele está morto. Porque como é que ele vai partir para a reeleição sem a ajuda do prefeito? Né? É verdade. Então, por isso que eu tive até conhecimento que, falando da política local aqui,
que o vereador Pancadinha, que começou fazendo aquele barulho todo de oposição, de independência, que não é independente, nem politicamente, nem financeiramente, aí tentou romper com o prefeito, resultado, o prefeito tirou logo o cargo da mãe dele. Começou por dentro de casa. E outras pessoas da família, né? Resultado, ele ficou, quando foi nesse São João agora, ele, meu prefeito, meu amor, meu querido prefeito, né? Aí pronto, quer dizer, voltou, retornou, como aquele ditado, o bom filho a casa volta. Voltou atrás. Né? Voltou. E tem outros aí, que está querendo se chegar ao prefeito aí. Acho né? que a oposição são 3, né? E esses 3 aí eu não duvido não, que aos poucos, porque o prefeito vai apertando, apertando, ele tem um líder que é muito esperto, e o líder deve estar dizendo, ó, prefeito, é dessa maneira e tudo, porque Augusto, na realidade, não é de perseguir ninguém, nunca foi. Né? Mas isso é política, está se tratando de política, não é de namoro, nem de amizade, não é política. Então, deu, não deu, tira tudo. É assim que a política é feita. É isso aí, Rui. Agora, o Augusto foi muito inteligente, né? E deu sorte agora também, porque ele sempre foi ligado a Semineto, sempre foi amigo de ACM Neto, inclusive foi um pivô de uma briga entre ele e Fernando Gomes, né? Porque naquela oportunidade a ACM Neto, né? Você acompanhou e a gente fez aqui em primeira mão uma parte dessa confusão, né? Foi ao vivo aqui Fernando Gomes nos estúdios e acabou rompendo com o Augusto por conta disso. Então, se o Rui, o seu candidato do PT, o Jerônimo, não ganhar, o Itabuna vai estar bem servida, porque o ACM Neto tem essa ligação com o Augusto e o Guinho, que de certa forma eu acho que não vai rachar de vez, né? Vai estar ali ao lado de Augusto de alguma forma, mesmo não ganhando a eleição, ele vai continuar como vice, né? Porque o vice é eleito, não perde o cargo. Então, vai ter essa ligação com a ACM Neto. Então, o Itabuna estará bem servida com um ou com o outro, né, Rui? Ô Barbosa, o Guinho não pesa nada na balança, viu? Não pesa nada, porque a amizade, o relacionamento que o prefeito Augusto Castro tem com o Neto já vem da época que ele era deputado, por 2 mandatos, né? E o Guinho chegou agora, não tem ainda respaldo político para aceitar, e vice não negocia nada. A verdade é essa, quem negocia é o prefeito, não é isso? Então, pronto, e o Neto conhece muito bem a astúcia do prefeito Augusto Castro, né? E vai procurar diretamente. Não, o Guinho pode herdar, se o Neto ganhar as eleições na Bahia, porque as eleições não aconteceram ainda, aí o Guinho deve herdar uns 2 cargos aí, uns 3 cargos e tudo, que tem muitos cargos aqui do governo aqui, não mais que isso, porque é bem dividido aqui, ele tem aí, até já sentou acordo com Alice, Maria Alice, né? E Maria Alice, é claro, se ele foi à casa de Alice, é porque aceitou o apoio dela ou foi buscar apoio, ou para ele intermediar a aproximação, a reaproximação dele com o ex-prefeito Fernando Gomes, né? Que está meio estremecido. Porque na política, só o amador que briga, o profissional não briga, né? Ele dá um tempo, depois retorna. Coisa da política, né? É coisa da política. Daqui a pouquinho o Ricardo Bacelar aí no Papo Política na Veia. Agora vamos ao Luke Rei, que está aí aguardando aí para entrar ao vivo. E aí, Luke, bom dia. Como é que amanheceu a nossa querida Ilhéus hoje? Bom dia a você, Barbosa, Caroline Melo, Rui, Ricardo, Valnei, toda a retaguarda. Ilhéus amanheceu com tempo bom. A previsão do tempo é aquela que você colocou aí. Mas quando a gente faz uma prévia no campo da política, a cidade está estremecendo, pegando fogo. Acredite você que a semana passada o juiz da primeira vara da Fazenda Pública da cidade de Ilhéus, eminente senhor, o Alex Vinícius Campo de Miranda, ele deferiu em favor de Mauí Luca Lima, vereador que tinha sido cassado pela Câmara de Vereadores. E lá no escopo da sua decisão, ele colocou: é vedado qualquer tipo de, olha a expressão, qualquer tipo de intrometimento por parte dessa egrégia casa se envolvendo no assunto o qual está em questão. Foi a decisão do doutor Alex. Para a surpresa de todos, não sei se desobedecendo ou não, ou com base em qual tipo de artigo,
o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Gerbson Moraes, entrou com um recurso no TJBA no dia de ontem. E, pasmem os senhores, eu nunca vi uma justiça tão veloz. Ontem mesmo chegou o referendo da decisão. E aí o TJ entendeu em duas partes. Primeiro, deu cacete no que o juiz fez. Depois aprovou também o que o juiz fez. Ou seja, o juiz pediu que fosse afastado o Mauí Luca Lima, ou melhor, que colocasse para dentro o vereador Mauí Luca Lima, aquele que foi deposto em agosto de 2021, e que se pagasse todos os retroativos os quais ele não haveria recebido, em razão de ter sido cassado o seu mandato. A Justiça entendeu que não deveria devolver o dinheiro, mas que deixaria ele no mandato novamente. Eu fiz contato com o juiz, com o doutor Alex Vinícius, e palavras do doutor Alex para esse comunicador que aqui está. Ele disse que o TJ foi induzido a erro, mas que aquele juizado iria novamente apresentar outros instrumentos, ou seja, salvaguardar a decisão. Assim está a questão da política, meu querido Barbosa, na cidade de Ilhéus. Ok, Luque. Aproveitar, vou pedir a você que continue aí com a gente um pouquinho mais, que a gente está falando de política aqui. Você pode até participar desse papo aí com o Ricardo Bacelar e Rui Machado no quadro Política na Veia, tá certo? Ok. Ok, então vamos agora com Ricardo Bacelar e Rui Machado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, pessoal da obra aí. Tá? Bom dia. Mas não está no ar, não, pode ficar tranquilo. Carol também aqui com a gente hoje. Bom dia ao telespectador do canal 36.2 da TVI, TV Cabo Digital, TVC. E a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Estou aqui. Estou me acostumando ainda com o estúdio aqui, está tendo as mudanças aqui para melhor, como sempre. E a gente sempre trazendo as informações, que o principal aqui nosso é a notícia, sem sombra de dúvida, Rui Machado. Acompanhando atentamente aí a notícia dada pelo Luque Reis aí, direto de Ilhéus, trazendo essa informação aí. A decisão do juiz de primeiro grau, doutor Alex Vinícius, é evidente que uma corte ela existe para justamente corrigir eventual diferença, erro de decisão do primeiro grau. Pelo que o Luque colocou aí, entendi que o doutor Alex disse que seria vedado ao judiciário a se envolver com aquilo que é a matéria interna corpore, que é da própria Câmara. Todavia, ele entendeu, então, nesse sentido, que que o vereador deveria retornar àquela casa. Foi isso, né? Me parece que foi isso. E o tribunal, através de toda decisão, cabe recurso, né? Principalmente a de primeiro grau, porque até o trânsito e julgado sempre existe um recurso. E é um dos grandes problemas que o nosso judiciário tem, porque muitas das vezes a pessoa ganha, mas não leva, porque de tanto recurso ela termina não vendo o resultado prático de um processo na sua vida. Que cabe recurso até o STF, diga-se de passagem. Então aí a Câmara, na pessoa do seu presidente, que é o representante, utilizou-se de um recurso, talvez tenha sido aí um agravo ou uma apelação, se for uma decisão interlocutória, pode ter sido um agravo de instrumento ou outro qualquer, mas se foi uma decisão de sentença do juiz ou algo parecido, foi aí então uma apelação feita que prontamente ele deve ter pedido o efeito suspensivo e prontamente o tribunal entendeu em parte a procedência do pedido, que foi no caso aí retornaram, mas contudo sem receber os proventos retroativos, os subsídios, né? Na verdade, como a gente chama o salário do vereador, é subsídio, né? Isso aí é uma decisão. E agora o juiz dizer que vai demonstrar para o tribunal que ele foi induzido a erro, então pode ter sido uma decisão liminar, porque antes de decidir o mérito, certamente o tribunal vai pedir informações ao juízo de primeiro grau de determinada situação. Enfim, é pano para manga aí, política também tem dessas coisas, o judiciário vai aí. Nós estamos diante, inclusive, de um embate, Rui Machado. E aí nós vamos entrar propriamente no assunto de hoje, que é a PEC que é a CPI do MEC. O senador Randolfo Rodrigues do PSOL, o coordenador da campanha do ex-presidente Lula, está uma arara, porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que tudo bem, vai ter a CPI, mas só depois de outubro, depois da eleição, porque foi um pedido das lideranças no Senado, dizendo que uma eventual CPI, nesse momento, atrapalhe e muito o processo, tão conturbado processo eleitoral que já está aí
por conta das guerras existentes. Principalmente ontem, quando o ministro da Defesa foi questionado a respeito de uma eventual possibilidade de acontecer aqui uma espécie de invasão de Capitólio. Ele disse que não, que isso não existe, né, porque está tudo pacificado, todavia não aceita que o TSE venha continuar calado diante daquilo que foi questionado pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas. E aí eles endossam o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que está aí pronto para dizer, inclusive, que não aceita participar das eleições se o pedido do TSE não for aceito. Então tem muita confusão para rolar ainda nesse restinho de semana, viu, Rui Machado? Bem, Ricardo, e o presidente do Senado já vinha conversando com a imprensa que não colocaria a CPI do MEC agora, só após as eleições. Quer dizer, depois das eleições, perdeu já a força, você sabe o muito Randolfo bem. gosta de palanque, como eles fizeram com a CPI da Covid. Eles não têm interesse nenhum de investigar aquilo que não existe. Aí eles querem focar na interferência política, na interferência do presidente Jair Bolsonaro no MEC. Ora, veja bem, se a Polícia Federal, o próprio Supremo, através da ministra Carmen Lúcia, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, 4 citei aqui, órgãos controladores estão investigando, para que a CPI vai investigar o quê? Para gastar o dinheiro público, porque uma CPI custa caro, Rui. Exatamente. Ô, Ricardo, eu venho conversando até com você que tudo acontece no eixo Brasília-São Paulo, porque o Rio de Janeiro perdeu as suas lideranças políticas e hoje é um estado sem força. Sem força, o Rio de Janeiro hoje, porque o homem forte era o Cabral, né? O Cabral está guardado, então acabou. Era o ex-presidente da Câmara, né? Praticamente vai ficar sem mandato, o Maia. Né? Então, São Paulo e Brasília, aquele eixo ali que acontece tudo. E aconteceu em São Paulo o que as pessoas não esperavam, né? Que era a costura, tá? do ex-prefeito Kassab, tá? Com o PT, verdade. Exatamente. Deu erro. Deu erro. O PSD vai indicar vice. Eu acho que a pedida não foi aceita. Eu acho que o Kassab pediu demais e o Lula achou que era muito. Então aconteceu o seguinte, ele costurou com o Tarcísio, tá? E tudo indica que ele vai apoiar o Tarcísio. De São José dos Campos é o vice. É o vice. Na chapa. Mas hoje pela manhã eu vi uma pesquisa que saiu, de São Paulo, né? Que mantém ainda o Haddad bem na frente do Tarcísio, com mais de 15 pontos percentuais. Acredito que seja 18 pontos. Tem um outro detalhe aí. A campanha só vai começar, na verdade. Não tem muito que se discutir essa questão de pesquisa que a gente vem combatendo, principalmente algumas análises, né? Por conta. E os diferentes institutos, que eu nunca vi tantos institutos de pesquisa. Antigamente a gente tinha o Ibope, o Datafolha e o Vox Populi. Aí vieram as denúncias e delação do próprio Antônio Palocci dizendo que esses institutos recebiam propina para favorecer o PT nas pesquisas. Isso aí é fato. Está nos autos, inclusive. Então não se discute isso. Agora, o que acontece em São Paulo é o seguinte. O pessoal que não gostou nada do Márcio França desistir para ir para a chapa do Senado, porque eles pleiteavam também uma vaga no Senado, já disse, tudo bem, você vai indicar, o Márcio França vai para a chapa, mas a gente também vai lançar senador. Olha o racha aí no pessoal. Embora eles dizem que vão participar do evento de Haddad com o seu vice, mas eles disseram que não vão deixar de lançar o seu senador. Isso aí já pode prejudicar o Márcio França, né? O Datena logo desistiu, tá aí, ficou aberta a vaga de fato. E por último, sendo preterido pelo Márcio França a vaga no Senado, o Kassab não teve outra alternativa senão dizer que vai apoiar, inclusive indicando o vice do Tarcísio de Freitas. É lógico que vai nacionalizar também a campanha em São Paulo. A última pesquisa recente deu aí uma vantagem do presidente Jair Bolsonaro sobre Lula, 39-37, é muito pouco, mas o Bolsonaro ainda continua na frente de São Paulo, não é? E isso reflete muito na campanha do Tarcísio, porque quando o Jair Bolsonaro e toda a sua equipe desembarcar em São Paulo, eles vão pegar Tarcísio pelo braço, porque vão se auto-beneficiar. Uma vez Tarcísio crescendo, eles crescem cada vez mais. Então, eu acredito que vai ter aí um segundo turno, um embate forte entre o Tarcísio e também o Haddad. Isso é inevitável. Agora, é claro, o segundo turno é uma outra eleição, vai depender também do resultado do primeiro turno para
presidente da República. Se bem que São Paulo já demonstrou surpresas nas urnas quando tem essa disputa que a gente vê previsivelmente que alguém possa ganhar e dar um outro candidato, como aconteceu com Boulos, né? Pois é, por pouco ele aí não ganhou aquela última eleição que ele participou lá no estado de São Paulo. Então, tem muita confusão para acontecer. Aqui na Bahia, pesquisa. O Jair Bolsonaro conseguiu diminuir a diferença para Lula. É evidente que Lula tem uma ampla vantagem. Bateu aí 49% a 26% do Jair Bolsonaro. O Jair tinha 17% na Bahia, chegando a 26%. Cresceu em muito. Essa pesquisa foi do dia 4 de julho, a consulta, depois daqueles eventos aí que eles reuniram milhares de pessoas aí, Feira de Santana, como também na capital do estado, e a crítica em torno do evento de Lula, que não deu tanta gente assim como foi esperado pelo governador Rui Costa. Ricardo, e voltando para São Paulo, nessa ponte aérea, Salvador-São Paulo, ainda tem o seguinte, vai haver segundo turno. É quase certo que vai haver. E o governo federal tem que fazer tudo para que o Tarcísio, né, vá para o segundo turno junto com a Haddad. Porque se for, é outra eleição, totalmente diferente. Aí o quadro muda, aí o governo federal vai entrar com todas as ferramentas, tá, nessa disputa, então vai ser uma disputa ferrenha. Em São Paulo, havendo a polarização entre esses dois candidatos, o Tarcísio e o Haddad. Né? Aí eu acredito que aí vem as acomodações, as negociações, para chegar a um denominador. Acredito que a eleição também, que hoje você não pode prever quem é o ganhador, porque o PT, dado aquelas cidades ali, satélites em volta de São Paulo, Guarulhos, Diadema, São José, ali, uma porção de cidades ali, aqui é a região metropolitana de São Paulo, e que dá muito força. Ali é onde está o PT, onde nasceu o PT, no ABC Paulista, e reforça muito a candidatura do Haddad. Haddad já tem um nome, que foi prefeito da cidade, não conseguiu se reeleger, tá entendendo? As pesquisas dizem que foi um péssimo prefeito, foi ministro também, mas o brasileiro tem memória curta, né? E está apostando agora naquilo que vê. O governo Bolsonaro até pediu aos ministros que a partir de hoje, que eles, percorrendo os estados do Brasil, eles divulgassem mais essa bolsa dele, que é a Bolsa Brasil, e não aquela bolsa do velho Lula, né? Porque a população do Nordeste e do Norte acredita que ainda é aquela bolsa do Lula, papai Lula, né? Mas não, agora é papai Bolsonaro. Então tem que apostar no homem, que a bolsa agora está gorda, né? R$ 400, né? Fora o auxílio emergencial, que voltou por R$ 600. Exatamente. Então, se você tiver a sorte de ganhar a bolsa e o auxílio, você tem R$ 1.000 dentro de casa. Exatamente. Tem aquela bolsa que ganha, porque cada mulher que, É o Auxílio vai Brasil. parir, aí é por filho, isso, aquilo, ainda tem isso. Resumindo, hoje o pobre não vai precisar trabalhar se o Lula ganhar, viu? Isso aí é verdade, porque vai ter tanta bolsa. Mas você acha que o Lula manteria? Eu acho difícil, porque essa PEC chamada Kamikaze aí é até dezembro. Exatamente. É até dezembro. Eleitoreira. Eles estão chamando de eleitoreira. É até dezembro. Por quê? E outra coisa, ontem teve quebra-quebra lá, o pessoal do PT partiu, inclusive, para cima de uma deputada que repudiou esse tipo de comportamento, né? E o PT que tanto prega aí as mulheres, o deputado partiu para cima da deputada para que o colega não lesse, o relator não lesse ali o relatório a fim de aprovar, mas vai ser aprovado, não tem jeito, vai ser aprovado. O STF está calado, não quer se meter mais em confusão. Semana passada, o presidente do STF, Luiz Fux, convidou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, para um café. Inclusive, o Randolfo Rodrigues quer judicializar esse pedido de CPI do MEC, e eu acho que o STF, que está em recesso, tem poucos ministros do STF na casa, não vai querer se envolver nessa confusão e certamente será uma tentativa frustrada para a oposição e para o Randolfo tentar judicializar esse pedido aí, até porque o Rodrigo Pacheco está bem alinhado com o STF. Essa é a realidade. Eu acredito que o Randolfo devia até aproveitar agora essas férias e fazer um curso de teatro, porque é um artista totalmente. Ele ali não sabe fazer outra coisa do que criar confusão, querer aparecer na mídia e com coisas que não tem fundamento, tá? É bem polêmico esse senadorzinho, viu? Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Eu não sei se o Luque Reis parece que me contou aqui nos bastidores que teve baixa aí lá em Ilhéus, né? Porque o Coronel Serpa, ele apoia quem? Soane, mas a federal, né? Daiane Pimentel? É Daiane? Não. Parece que teve mudança lá, não foi? Cadê o Luque? Ele tá aqui com a gente. Há um grande questionário. O grupo PSD, o grupo do prefeito Mário,
que é o mesmo grupo de Augusto Castro Quintabuna, também PSB. Paulo Magalhães, né? Isso. Tá dentro de uma miscelânea, uma coisa assim que você não consegue entender. Dentro do próprio PSD hoje, Mário é PSD, a mãe é PSD, tudo começou com ela, né? PSD. PSB. PSB é de Lídice da Mata. Não, PSB é Lídice da Mata e Bebeto. PSD, D de dado. PSD, que é de Paulo Magalhães e é o mesmo de Augusto. Isso. É Paulo Magalhães e o mesmo de Augusto. Aí Lanilhéus é o seguinte. Paulo Magalhães, Mário é Paulo Magalhães, o prefeito. A mulher não é Paulo Magalhães. O presidente da Câmara é Paulo Magalhães. Aí você vem para o secretário, aquele ex-secretário da Saúde. Foi secretário da Saúde agora Magela? saiu. Não, Magela é secretário da Saúde, ele é o secretário da Saúde do Estado da Bahia. A Magela agora é da Cultura. Fábio Vilas Boas. Fábio Vilas Boas. Obrigado, Ricardo. Fábio Vilas Boas. Então, o que é que está acontecendo? O grupo não polariza, não se une em torno de um nome só. São vários nomes. Bebeto marcha em outra direção, Bebeto marcha com a Lídice da Mata. E daí por diante, a confusão ela é grande. O importante, eu acho que é não fazer ninguém. Porque se fosse fazer geraria tudo em torno de um nome só. Essa é a... Porque assim, causou estranheza nas redes sociais aí o Serpa mostrar uma foto com o deputado estadual, que é pré-candidato a deputado federal, Tum. É do sindicato. Porque até o início da semana a Serpa era a deputada federal Daiane Pimentel, Rui. Mas Tem essas mudanças no percurso? olha, com o Serpa eu não duvido não, viu? Serpa é homem de trânsito, né? Então tem várias vias, né? Me desculpa a risada aqui, inclusive, mas eu não Ricardo, aguentei essa. inclusive, Serpa é Serpa- homem de trânsito. Ele marcou aqui em várias Itabuna essa semana um Teve um evento. evento no Palácio Hotel muito concorrido com a Sônia Galvão aqui. Sônia Galvão. E vai ser concorrido, E porque o outra Serpa tem um carisma muito grande das pessoas daqui de Itabuna. Eu não entendi aí. Mas o homem de trânsito, volta aqui que eu quero entender essa parte. Eu não entendi a explicação aí do nosso companheiro Luque. Ele não quis se comprometer. Não, porque você Não, não é falou o isso, não. seguinte, a deputada, ou a pré-candidata a deputada Soane, é a esposa do prefeito, a primeira-dama. Isso. O marido apoia Ela quem? tá- ela- Quem o prefeito apoia? Ela está dentro do PSB. Não, eu quero saber ele. Hein? Ele apoia quem? O prefeito não disse claramente quem é o candidato dele, ele nunca disse. Nem a Não é mulher dele. possível. Não, a mulher dele, enquanto deputada estadual, é a mulher dele. Ele colocou A ela. essa altura ele não tem candidato ainda federal? Deputado federal, ele É não o disse. Fábio Vilas ele não Boas disse- ou é o Paulo Magalhães? Eu acho que é Paulo Magalhães, porque Paulo Magalhães não... Por força das circunstâncias político-partidárias, é o Paulo Magalhães. Eu acho que Mas sim. ele tem um bom relacionamento com o... Ou então ele quer ficar em cima do muro, Mas sabe né? por quê, Barbosa? Eu até entendo o prefeito Mário Alexandre, né, que nos contactou, inclusive, no dia de ontem. Eu acho o seguinte, ele na condição de prefeito, precisando de apoio para a sua esposa, a estadual, ele não pode dizer, eu estou fechado com o Rui. Ele tem que fechar com o Rui, com o Barbosa, com o Carol, com o Luque, com todo mundo. É porque ele é o meu irmão. prefeito, né? E também a mulher dele é a candidata. E a mulher dele é Ele candidata precisa de estadual. voto, Rui. E outra Ele não coisa, pode fechar só com um, né? E o Vilas Boas também ajudou muito o Mário. Ah, é? Ajudou demais o hospital É, o Hospital regional Costa de do Ilhéus. Cacau, né? E Paulo, eu não sei o que é que Paulo já levou de emendas Pra Mário. Ilhéus. Aí Eu acredito tem que ver isso. o candidato o pré-candidato do coração de Mário seja Fábio Vilas Boas. Agora, para você acertar a via que o Coronel Serpa vai, é difícil, viu? Porque ele estava com a deputada federal Daiane Pimentel Eu não e sei de se foi- repente agora apareceu uma foto nas redes sociais com Tum. É evidente que todo aquele pessoal que segue o Serpa, aqui em Itabuna principalmente, vai acompanhar o Serpa com Tum. E a deputada Daiane Pimentel, onde é que fica nessa história? Era até bom convidar o Serpa para vir aqui, porque ficava cara É, a cara. é. E eu perguntaria, ô Serpa, você está onde? Que via é que você está? Já está agendado pela nossa Esse produção. trocadilho do Rui é bom, né? O cara cuida de trânsito, quer saber que via que ele tá. Se não tá na contramão, né? Até agora ele está meio perdido aí, vai ser multado. Porque, até onde eu sei, a deputada federal Daiane Pimentel honrou todos os compromissos até aqui e tem honrado. Né? O que levaria a Serpa a mudar assim, drasticamente o percurso? Né? Andar na contramão, né? ou mesmo achando que está na via certa, como o Rui falou, mas ele é um homem de trânsito. Né? E de trânsito livre, não é isso, Rui? Não sei se é livre não. Viu? Vamos ver agora. Agora eu gostaria de perguntar, Lucas, o seguinte, a respeito de Ilhéus. Nessa atual gestão aí, foram afastados, perderam o mandato, aliás, 2 vereadores na cidade de Ilhéus. Né? Teve o Lucas Paiva
e teve esse outro que você estava citando aí, né? Lucas Lima. Lucas Lima, 2 Lucas, né? 2 Lucas. Os dois caçados, né? Os dois caçados. Os dois caçados, é. Um por má gestão dos recursos, o outro por rachadinha dentro do próprio salário. Isso. E Dentro do como é que próprio tá? gabinete. E como é que está a Câmara de Ilhéus agora? Está andando certo agora? A Câmara de Ilhéus é cedo ainda para se fazer uma avaliação, porque não tem nenhuma denúncia, né? Quando se tem denúncia, aí dá para a gente dizer está errado. Enquanto não, vamos acreditar que está tudo certo. Ô Rui, pois Agora o Gerbinho a gente já sabe que ele teve aqui outro dia, ele já se prepara para ser o sucessor de Marão. Quem? Gerbinho, não é tão fácil. presidente da Câmara. As eleições de outubro vai definir o futuro político de muita gente. Por exemplo, já existe uma costura aí do ex-prefeito Águia, Jabes Ribeiro, entre o Valderico Júnior e o Cacá Leão. Para mim, uma chapa que já nasceu forte. Muito forte. Fechamento de ciclo, normal, Mário Alexandre reeleito, um excelente prefeito na cidade de Ilhéus. Todavia, a população gosta de alternar. Ilhéus ainda reelege, Itabuna tem essa dificuldade. Né? Mas quem seria hoje o nome do Mário Alexandre? Na minha cabeça só tem uma mulher dele, Rui. Ricardo, Não tem outro nome. Ricardo, quando você diz O Gerbinho diz aí, que é ele. Ilhéus reelege, Itabuna tem essa dificuldade. Eu vou fazer inversão aí de fala, não por questões de clinche, mas dizer que Itabuna está no caminho certo. O que se briga e o que se tenta pregar em uma política séria hoje é a não reeleição. E aí 4 anos é muito Itabuna já pouco. sai na frente porque ela não reelege ninguém. Itabuna nunca reelegeu. Nunca reelegeu ninguém. E é isso, o poder emana do povo e não daquele que quer fazer carreirismo na política. Então, eu acho que Itabuna não tem dificuldade não, tem essa assertiva que ela é muito boa. O prefeito Mário Alexandre Ilhéus só não bota a esposa dele ou a mãe dele como política, como a candidata dele, não porque pode, né? Dentro do estatuto isso é vedado, é proibido. Sim, Na perdoe-me, lei, é né? verdade. Na lei é Esse proibido. detalhe mesmo, a não ser que eles sejam divorciados aqui até lá. Não, foi isso que o Gerbinho falou isso aqui. Essa conversa já está acontecendo na O Gerbinho cidade. falou isso aqui, Lucas. Essa Ele disse que, como a Mário não podia colocar nenhum membro da família dele, que já acertou isso com ele, já está fechado. Olha, ele é o Barbosa, sucessor. quando o mas prefeito aí já declara isso antecipadamente, porque não é, Rui. Será, rapaz? Ele sempre fica guardado ali o nome. Aí é para Quer queimar, queimar. né, Barbosa? Exatamente, é para queimar. Vai queimar. É para Tá? queimar. Mas eu acho que Ilhéus... Mas mesmo quem Marão assim, botaria? Não tem. Pois Não, é, mas ele pode fala aí, formar. a cidade fala Tem o Bento, secretário não, Bento. Não, esqueça. A cidade fala no secretário de saúde, no André Cesário. Ah, é? Também é um nome, To- exatamente. toda a cidade fala isso. Agora, o candidato em si, ele não respira uma confiança dentro do grupo. Mas você tem um detalhe na política que é o seguinte: eu me lembro do episódio que Jabes estava muito bem avaliado e teria que fazer seu sucessor. Isso. Ele tinha tudo para eleger a candidata Ângela, sua vice, Na época. mãe do Mário Alexandre. E ele preferiu colocar Soane Nazaré para perder a eleição. Ele queria perder mesmo, né? Ah, Tem candidato que não gosta de deixar sucessor. A Você exemplo entendeu? disso, o ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, nunca fez sucessor, nunca gostou, né? Ô, Barbosa, não é só Fernando, não. Não, eu estou dizendo, dando um exemplo. Qualquer um. Qualquer um. jogo da Você vai política. criar uma Copa para ele morder. O cara vai sentar lá, não vai cumprir só os 4 anos. Ele vai querer ser reeleito. Quer Verdade. ser prefeito de 2 mandatos. Então, pronto, e acaba em 8 anos você fora do poder, tá? O cara destrói você. 8 anos, sem a caneta na mão. É verdade. Então, acontece o seguinte... aqui, tá bom, eu acho que Ilhéus deu mais sorte do que Itabuna, politicamente. Mas já o povo de lá já acha o contrário, né? Porque queria essa renovação de 4 anos. Mas aquela Tá certo. eleição de Azevedo foi perdida por questões de falta de articulação Dentro e da comodismo prefeitura. dentro do próprio grupo do Azevedo. Dentro Porque o do Vani governo. ganhou com a diferença de 1.000 votos, mas apesar de toda aquela 600 expressiva e pouco, votação, Ricardo. o Vani Chegou não nem a ganharia 1.000. para Azevedo. Não chegou nem a 1.000 Foi votos. 600 O e Vani pouco. não Foi. ganharia para Azevedo. Não Não ganharia. ganharia. E Mas outra- a turma foi comer bacalhau, Rui. E outra Teve coisa... gente comemorando antes, né, da eu eleição. posso falar da gestão de Vani, que foi uma gestão Desastrosa. dentro de Itabuna. Péssima. O que ele construiu, tá, um desabou. E o outro, Fernando, no dia 2 derrubou, que foi aquele trevo ali do São Caetano. Então, ele botou um bocado de falsos evangélicos, tá, lá dentro da prefeitura, e eu, todos os dias, eu chamava a atenção dele, porque Vani foi meu secretário na Câmara, quando eu estava presidente. Aí mudou, né? Eu continuei vereador, ele foi ser prefeito. Só que ele não via
Eu dizia, Vânia, está acontecendo isso. Não, meu filho, porque Deus... invocava o nome de Deus. Aí é que eu critico essa parte Inclusive, de ele está assistindo o programa, viu? Até mandar um abraço para ele. Ele sempre fala que o Vani é nosso telespectador. Está assistindo? Assiste. É bom que assista, porque eu não estou mentindo. Agora, E Rui, não sou falso evangélico. quando fala-se em os evangélicos no governo Vani, até porque nem todos os evangélicos, especialmente o evangélico sério, não participou do governo Vani, para início de conversa. Bom, quando se fala assim, fica parecendo que está generalizando. É a mesma história lá do Milton Ribeiro com os dois pastores que eu não vou julgar, mas que tem indícios suficientes de que não desenvolvia bem um papel de cristão na ocasião. Porque pastor sério não vai se envolver com o MEC nem pedir barra de ouro. Mas são indícios, tem que se investigar. A gente tem um princípio da presunção de inocência. Ninguém é culpado até que se prove o contrário, né? E a gente espera um trânsito julgado de uma sentença penal condenatória ou de absolvição. Então, vamos ter calma. Evangélico que participou do governo Vani, sério, saiu prejudicado, inclusive. Ele tinha um excelente secretário, que era o Marcos Monteiro, que não se envolveu em falcatrua nenhuma e está pagando um preço caríssimo por ter participado desse governo desastroso do Vani. Homem de bem, doutor Marcos. Homem de bem, de família. Você está me entendendo? E nos dois últimos anos, todo mundo sabe que a prefeitura não foi dirigida pelo prefeito. Ele teve alguns problemas de família, a gente sabe disso. O Rui me disse que ele chegava na prefeitura às 5 horas da tarde. Então o que é que ele fazia de 6 da manhã às 5 da tarde? Quem comandava era o PCdoB. O PCdoB foi que dominou a gestão de Vani. Ô Barbosa, eu participei do governo. Essa história Você era vereador na época, não era? Estava vereador. Eu participei do governo. Veja bem, inclusive indiquei, até por erro meu, a gente erra também na política tentando acertar. Indiquei o secretário de Agricultura, que foi uma pessoa que ele através de um amigo meu, que terminou me traindo também, ele queria a secretaria. Ele não tinha condições de assumir, aí me pediu que eu indicasse uma pessoa que veio de Salvador. Um amigo seu. Conhecido, que eu indiquei. Mas meu amigo foi que fez eu indicar, me pediu e tudo. E cheguei para a Vani e falei, tira esse rapaz. Eu indiquei errado. Se arrependeu, né? Arrependi, porque você tem que corrigir o erro na hora. E o Vani não era de corrigir erro. Não é por aquela história, vou rezar. Tá? Mas o PCdoB rezar não, orar, né? O evangélico ele ora. Entregar nas mãos de Deus. Orar. Aí, resultado. Se ele falou rezar, falou errado. O PCdoB, se pudesse, tomava a prefeitura. A realidade é essa. Mas, de maneira nenhuma, teve condição de mandar na prefeitura. Quem administrava a prefeitura era 2 secretários. Exatamente. De plena confiança do prefeito. E o vice, né, Venceslau? Não. Na verdade, o PCdoB levou essa pecha no governo. A ideia que o PCdoB aqui comandava. Mas não comandava. Quem eram os secretários? Quem são? Os 2 secretários. Era o Marcos, que foi até funcionário meu na Câmara. Marcos Cerqueira. Ele foi funcionário meu da Câmara, consertava computador. Certo. Depois esse é o homem forte de Vani. E o outro era o contador, o Matos. Otto Matos. O Otto Matos. Tá? Era quem de fato, e Otto comandava a prefeitura. Otto era inteligente, tinha capacidade, e o Marcos todo cabreiro, isso, aquilo. Tá. E o Vani não, aceitava tudo. Uma época eu chamei o prefeito e disse, prefeito, o senhor tem que ter atenção, isso aí não está certo. Não, Ruizinho, que está tudo certo, tá. Então, agora está cheio de processos, ele não vai poder me desmentir. Está cheio de processos. Condenações, né? De devolver, inclusive, a última foi 2 milhões de reais. Aquela obra foi vergonhosa, Barbosa. 2 milhões e 700 para fazer um prédio que antes de pintar o prédio ele já estava desabando. Mas o pessoal não tem humildade, né? Desculpa interromper, Ricardo. O secretário da época que construiu aquilo ali, que era da Indústria e Comércio, esqueci o nome dele agora, ele esteve aqui dando uma entrevista. Foi o Marcos, rapaz. Não, era outro. O engenheiro, o secretário. O secretário de obras era ele, o Marcos Monteiro. Mas o da Indústria e Comércio que foi que teve aquela ideia. A Indústria e Comércio teve Carlos Lee. Não, foi outro. Não, ali foi... Carlos Lee foi Azevedo. Agora, aí eu disse a ele aqui, rapaz, você não pode construir um negócio daquele numa pracinha daquela, sem estacionamento, sem nada, vai ficar horrível ali. Do outro lado, você tem a Receita Federal, é uma afronta. Vender contrabando em frente à Receita Federal. É uma afronta, como é que não ia ser fiscalizado? Em frente à Receita Federal, você vender sem nota fiscal. Esse projeto foi para a Câmara, tá? Eu acho que você, nessa época, você ainda era meu colega, não. Foi para a Câmara, tá? Eu questionei o secretário Marcos, que é um homem de bem, honrado,
Tá entendendo? O erro dele foi servir esse governo aí, saiu cheio de prejuízo. Prejuízo moral não, prejuízo financeiro, que todo mundo sabe que ele não lesou, ele não levou nada. Falei, Marco, isso aí não está certo não, essa construção ali. Não tem área de estacionamento, como você acabou de falar, e não tem nada. E foi outra coisa que o governo fez, sem o meu voto, que foi pegar aquela praça do bairro da Conceição, onde era a feira, já pronta, e fez uma doação para os picaretas, que ninguém sabe de onde veio. Esses picaretas disse que ia botar lá aquele serviço de tele... Mas essa empresa existe em Itabuna, né? Existe. Sim. Não, mas não é deles, não. Ah, não? Não. Aí tem que passar no nome para levantar dinheiro no banco, Pra com poder aquela fazer. área que é uma área valiosa. Hoje está lá. Estão demolindo. Não, fizeram já a quadra tudo. de esporte. Estão fazendo uma quadra de esporte. Agora é a arena do uma governador Rui arenazinha. Costa. Né? Exatamente. Eu não sei quem Agora vai tudo chama gradear arena, lá, né? Mas é uma quadra, né? Porque a arena é quando você tem arquibancada, toda a É estrutura. porque o governo Rui é tamanho G. Tudo Ah, que eles tudo fazem é é grande, tamanho né? G. Então, quando você fala de administração aqui em Itabuna, rapaz, a gente fica meio... Aí elege qualquer um por um motivo, ninguém sabe o porquê, foi o momento, porque Azevedo estava de posse do governo, tinha popularidade, ele tinha, mas foi traído dentro do governo, pelos parceiros dele, né? O que levou ele a perder a eleição por 600 e poucos votos. Você viu o que aconteceu, né? Então, isso aí é o que eu elogio muito o eleitor de Itabuna, porque ele sabe votar. Ele, quando vê que aquele prefeito não vai dar conta do que prometeu, ele quer tirar mesmo, e aí espera a data certa, né? Mas arranja um nome bom, E aí Barbosa. substitui. Arranja um nome bom. Para onde? Não. Eu digo como pré-candidato a prefeito. Mas agora a gente tem aí o Augusto, né, que estava completando 2 anos de gestão. A princípio, Rui, tirando a questão do transporte urbano que ele prometeu e não fez, né, e aquele projeto da Kennedy que ele modificou, porque ele mesmo anunciou que seria o intertravado seria da esquina do estádio Luiziana Filho até a Princesa Isabel. Depois fez só um pedacinho ali na praça de alimentação dos bares, né? Então ele errou nessas duas coisas aí. Tirando isso, acho que ele está indo no caminho certo. Eu já escolhi alguns secretários bons, eu acho, é a minha opinião, não sei de vocês. Né? Eu acho que tem dificuldade no abastecimento de água. Ele anunciou aí essa ampliação da oferta de água. Mas é um outro fake news do governo do estado, porque nós vamos construir a barragem. Não, mas tem uma verba aí que está vindo para esse específico para Sim, isso. mas ele vai fazer ainda, né? Está licitando aquele burocracia. Estou falando do governo do Rui Costa e do PT, na verdade. Eles fizeram uma propaganda enorme de que a barragem do Rio Colônia vai resolver o problema da água de Itabuna. Mentira, é fake news. Não, mas resolveu, porque Resolveu a enchente. Não, resolveu. Que graças à barragem Resolveu a água porque Itabuna, veja bem, deixa eu Barbosa, lhe falar, Itabuna falta água hoje. Não, mas falta água E não só é, cai de 15 não é em falta 15 de dias. água. Aí é falta de operacionalidade na imagem. Mas é isso que eu estou falando, a fake news do governo é essa. Porque a captação é feita em Ferrari. Mas é isso que eu estou falando, Não é fake tem água, news do certo governo do baixo, estado passa 30 dizer. dias sem ter água. Exato, Mas isso aí é Isso. questão de quê? Débito na Coelba, eles não podem ficar ligando bomba o dia Não, todo. mas ainda não estou chegando A nesse ponto, população não. não quer saber disso, não, Exato, Barbosa. porque paga sua conta de energia, mas é senão isso eles que vão eu lá tô e dizendo, cortam. É isso que eu estou dizendo. O erro não é falta de água, não é o Estado que errou. O Estado fez a barragem Barbosa, eu onde o insisto. prefeito A questão pediu. administrativa. Eu Agora o insisto, problema eu insisto. é administrativo da É imagem. fake news dizer, porque a propaganda do governo do estado até hoje Mas roda a aí. barragem está lá, são 200 Mas milhões não de litros. resolveu o problema da água em Itabuna? Mas aí não é o governo do Estado. Aí o problema é da imagem. Quem rapaz. pode mais, pode o quê, Rui? Oh, meu Deus, tem a caneta Quem lá. pode mais, pode menos. É. O governador Rui Costa, Wagner, essa turma toda do PT, poderia muito bem canalizar a água até a casa do morador. Não fez porque é fake news Mas a propaganda Itabuna é deles. municipalizada, a Não Embasa tem problema. Pode, a Embasa não pode A entrar em empresa Itabuna. municipal é mista. Sim, ela é mista. Mas ela é municipalizada, Mas Ricardo. ela é mista, ela pode receber sim o recurso lá, se não ela o município. A finalidade maior, o fim social, é a população de Sim, Itabuna mas que não pra tem vir água na Para vir torneira. esse recurso, teria que ter um convênio entre a Imasa e a Embasa. Isso Dá-se não foi jeito em feito. tudo. O governador comprou respirador em empresa de maconha, Barbosa. Não é de maconha. Não? Vamos ser justos aqui, porque nós somos jornalistas. A empresa mexe com a droga lícita, que é o canabidiol. E o que é o cannabis? Canabidiol, Isso. que é para... Feito de quê? O canabidiol é feito de quê? A gente tem que deixar a politicagem do lado. Não, a gente tem Do que mesmo falar jeito do mesmo jeito que eu acho abertamente pro errado, povo. por exemplo, a Rede Globo fazer politicagem, esquecer o jornalismo, se eu acho isso errado, a gente tem que ser justo. Né? A empresa não é empresa de maconha, a empresa vende canabidiol, que matéria-prima. é a matéria-prima de um remédio para pessoas que têm deficiência no cérebro.
Isso é outra coisa. Maconha é um negócio comum que todo mundo, muita gente usa aí fumando para. Mas é a maconha. Cuidado, Aí é senão você droga. vai imitar o secretário de Rui. Não, a gente- É outro erro. Não, A mas violência assim, na Bahia, mas é assim, o Ricardo secretário sabe- se Ricardo gabar. sabe que ele é profissional de imprensa. A gente, quando se forma em jornalismo, a gente tem que ter ética. Por isso que eu condeno a Rede Globo hoje, que não está tendo essa ética profissional. Eles estão batendo por bater em E Bolsonaro. quais são os outros A canais gente de não pode televisão que tem bater por ética aqui no bater. Brasil? A gente tem que ser justo, né? O governo do PT tem seus defeitos? Tem. Mas eu não vi na Bahia nenhum governo que trabalhou como Rui Costa. Se tiver, vocês provem Concordo para mim. com você. Concordo no sentido Concordo de com que a era é outra. Não concordo. deveria ter feito mais porque teve Dilma como presidente. E o próprio Lula. Exato. Eu São quero pegar- 16 anos do PT na Bahia e nós lideramos hoje o pior índice em educação com o Jerônimo, que é pré-candidato a governador. Lideramos hoje a violência, o ranking da violência no Brasil, com um ex-secretário que quase fica ad eterno. Mas, o Maurício inclusive, Barbosa. cara, O Maurício Barbosa. Inclusive o Pacheco, que é o presidente do Senado, né? Está querendo uma CPI para investigar o crime no Nordeste. Porque não é só na Bahia, não. O crime no Nordeste cresceu demais e tem umas más línguas aí, que eu não sei se é verdade, estão dizendo que o PT tem ligação com o PCC. E o Pacheco quer Não investigar é uma isso. língua, foi delação premiada que ele foi convocado, foi aprovado o requerimento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, isso para que o Marco Valério compareça. Ele vai comparecer, não foi, é uma delação que ele fez de que o PCC Ele fez tem uma ligações denúncia. firmes com o PT, que a grande mídia, essa aí que não tem ética ou que tem ética, como você citou, não divulga. Você não viu a Rede Globo ninguém tá dizer duvidando, uma linha Mas da eu vi- delação premiada do E Marco outra Valério. coisa, eu vi uma denúncia A em única São empresa Paulo. a imprensa foi a Veja. Eu vi uma que denúncia em publicou. São Paulo que as empresas de ônibus de São Paulo estão sendo tomadas pelo PCC. Eles estão são matando- donos. Eles estão matando os donos da empresa. Eles são a donos. No procuração, Rio de Janeiro, isso Eles já são acontecendo há donos. muito Estão tempo. dominando as empresas de ônibus. Salvador não deve ser O que é que diferente, acontece? não. Por que eu estou falando da violência na Bahia? Me permita. Porque o crime organizado, tentáculos do PCC, está fincado em Salvador. Todos os dias você tem tiroteios na capital do estado. Nós tivemos aí, como eu estava votando, o ex-secretário Maurício Barbosa, quase ad eterno, porque saiu por força e circunstância da Operação Faroeste, investigado, que poderá vir sofrer, inclusive, condenações futuras. Né? O Maurício Barbosa esteve nos 8 anos de Jacques Wagner, mais 4 de Rui, mais 2 de Rui, praticamente. A Faroeste veio e tirou ele de Ele ficou cena. 8 anos, né, no poder. Quatro? 8 anos. o 8 anos no secretário. poder. Tirou ele de cena. Aí quando você pensa que a coisa tá andando, você tem um secretário de Segurança Pública na Bahia que se gaba de ter amigo maconheiro. Rui Machado. E o próprio Rui Costa foi para a imprensa dizer que o tráfico contrata os jovens. Você ouviu isso? Mas o líder do partido, né, que é o Lula, que hoje lidera as pesquisas para ganhar as eleições, Lula defende que o cara tem que roubar celular para ir tomar uma cervejinha com os amigos. Pô, Sim. né? Então isso aí banalizou o crime, né? Se Lula ganhar, como é que vai ser o Brasil? Não, né? mas é época de eleição, Barbosa. E o Marginal vota também. Mas não pode perder esse o partido, marginal, Rui, Ele não tá preso, né? Tá mas solto. você prefere o quê? O voto do marginal ou da sociedade? Porque tem gente que perdeu o filho A por causa do maioria. celular, perdeu parente. Mas tem que perguntar o Lula. Para ele dar essa declaração, tem que perguntar a ele. Hã? Tem que Olha, o perguntar. clima vai esquentar muito aí com o TSE. O Ministério da Defesa ontem me surpreendeu as declarações do ministro da Defesa. Ele endossou praticamente o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Eles querem eleições limpas. O Bolsonaro já ameaçou não participar das eleições caso o pedido da defesa não seja aceito pelo TSE. Eu queria entender porque o Tribunal Superior Eleitoral, que convidou, através do ministro Barroso, deve estar arrependido como que, né? Que convidou as Forças Armadas para fazer parte dessa comissão, eles não aceitam, não acatam o pedido do Ministério das Defesas. Por quê, ministro, no caso agora o Fachin, daqui uns dias Alexandre de Moraes, por que o TSE não pode participar da apuração? O vídeo que está rolando aí, inclusive em matéria da Rede Globo, mostrou que em 2014 o presidente Lula queria o voto impresso. E parece que a própria Globo apagou a sua fita no seu arquivo, lá no Projac, como tem aquele arquivo da Globo lá, o SEDOC, né? Tem um arquivozinho lá. Parece que eles apagaram essa fita, mas está rolando aí nas redes sociais. O PT, em 2014, por determinação do presidente Lula, foi acatado pelo TSE, queria o voto impresso. Você vota, a impressão sai na hora, você leva para casa. Pior do que o que o Bolsonaro pediu, que o Bolsonaro nem queria esse negócio de você levar o voto para casa, não. Ele só queria auditar que o TSE
participe efetivamente da apuração, lado a lado, e acabasse com essa sala secreta. Ah, mas não existe sala secreta. Em tese, não, a estrutura física. Mas a ideia da sala secreta existe. Ninguém tem acesso, senão os técnicos autorizados pelos ministros do TSE. E quem são os ministros? Primeiro, quem está aí é o Fachin, que foi quem descondenou o ex-presidente Lula. A gente tem que ser, juridicamente falando, foi um erro formal, né? O processo em si, mas a condenação existiu. Foram 21 juízes que condenaram o ex-presidente Lula. Não é possível que 21 juízes formados, togados, erraram com o Código Penal do lado, com o Código de Processo Penal e com a Constituição do lado, em todas as instâncias, para chegar ao ministro Fachin, que sempre privilegiou o sem terra, e dizer que não, o Lula não é condenado, e presidir a corte, que vai fazer as eleições, seguido de quem, só para concluir o raciocínio, Luque, seguido de quem? Do Alexandre de Moraes, o inimigo número 1 do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, advogado de Temer, tem secretário E do PCC, segurança. olha as Exatamente. ligações. É muita confusão nesse país. Oi, Luque. Ricardo, o próprio Fachin, em primeira instância, ele votou contra as decisões do Lula e fez a condenação do próprio Lula. Depois ele volta e dá um voto contrário. Eu não entendi aquela ali. Não, mas é porque se ele faz isso antes, né, ele temia o quê? Que houvesse uma represária da sociedade, de todo mundo em cima do Supremo. Então ele deixou para a hora certa, ó. Quando chegar perto da eleição, a gente desbloqueia você e você vai cuidar da sua vida e vai ganhar para presidente. Né? Não esperar o desgaste de Bolsonaro. Aí as pessoas falam muito em A jogada dele foi teoria inteligente. da conspiração. O Marco Valério do nada aparece agora, fazendo a delação da ligação do PCC com o PT, Agora, indicando Rui como mandante, Ricardo, ou indicando Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel na máfia lá da arrecadação das empresas de ônibus, inclusive. Esse é um ponto. Então, o que é que acontece? E se isso for verdade? O Lula eventualmente ganhar a eleição e se tornar presidente, ele será de novo caçado e preso? Não, porque se ele for presidente, ele não pode ser investigado, né? Agora, Não, pelo STF, ele é investigado. Pode ser pelo STF, mas o STF não vai querer Mas investigar. vai ter renovação, enfim. Mas aí- quem vai indicar, quem ganha para presidente vai indicar mais dois. Mas a opinião pública está indo para a rua, E Barbosa. outra coisa, viu, Ricardo? Você, como advogado, legalista, né? Tem um detalhe. Eu não estou aqui defendendo Lula, jamais vou fazer isso. A gente sabe dos erros que Lula cometeu, ele também sabe. Mas a condenação do duplex e do sítio de Atibaia, faltam duas coisas que seriam importantíssimas para a condenação. Não tem. É a prova escrita. Lula não é dono de nada legalmente. E Mas aí? hoje, tem Você é advogado. Não, vou lhe responder como advogado. Nós Porque temos fatos. Não, vou lhe então, responder. eram fatos e ilações. Não, Ó, o Lula não é tem ligação ilações. com a AS. O juiz, Mas veja quando- bem, cara, é a mesma coisa de alguém chegar para você e falar assim, ó, Ricardo é dono daquela mansão que tem aqui no, digamos, no bairro de Fátima. Aí vai procurar em cartório, vai procurar em tudo, não acha seu nome em Mas eu vou escritura lhe nenhuma. responder. Como é que eu vou provar que você é dono? Provo. Como? Vamos lá, tem farta Só porque jurisprudência. você morou lá ou porque você foi lá, isso não prova. não. Barbosa, os Então, por grandes... ilação, mas vamos trazer pra gente. Vamos lá. Ninguém gostaria de ser condenado sem prova. Juridicamente, eu vou lhe gostaria. responder. Nós temos A gente tem que ser fartas justo. jurisprudências pela teoria da aparência, dentre tantas outras, de que o que é que fazem hoje os que querem fraudar a lei, sobretudo, né? E o que a gente chama de fraude ao credor, né? Como é que você faz? Os grandes políticos no Brasil inteiro fazem isso. Ah, que mesmo Geraldo fez isso, rapaz. Você já está respondendo a minha pergunta ele que você me questionou. Ele tirou a casa do nome dele e passou pro nome de uma cunhada. Acabou de me E responder. eu poderia provar que a cunhada dele não tinha condições E o que financeiras é de isso, comprar se aquela não o que casa. aconteceu com o Lula? Então, mas a lei dá esse direito, Ricardo. Exatamente. Mas aí o que é tá que o coberto Lula pela fez? lei, aí você não tem prova cabal. Pera Esse é o aí, problema. pera aí. O juiz, ao analisar um pedido feito pelo Ministério Público Federal, ele não vai se limitar a um depoimento. É um conjunto, um acervo probatório que ele vai fazendo ligações. Mas aí vira O cara morava lá, o cara frequentava lá, o cara tinha acesso livre, seus pertences pessoais estavam lá dentro. Então aquela casa é minha, porque você tem duas formas de ser dono. Ou você tem a posse, ou você tem a propriedade. É coisa, instituto diferente. Posse é uma coisa. Por exemplo, Ricardo, mas eu tenho veja a bem, posse você tem desse... eu vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Você é dono de uma casa de praia em Ilhéus, tá? Aí você não está usando essa casa. Eu estou no poder e você é meu amigo, quer me Certo. agradar. Você fala, Barbosa, use lá a casa quando você quiser. Se você ficar lá o tempo todo, Se eu sem ficar eu lá o fazer tempo nenhuma todo, eu sou interferência, dono você da vai me casa? tomar pelo Instituto do Uso Capião. Depois de 10 anos. Depende, tem Sim. urbano, tem um extraordinário, Sim, mas tem um aí- especial. mas aí tá claro Tem que 32 especialidades de uso capião, pra você ter uma ideia. Mas vamos lá discutir a lei. Não é a lei. Porque uso a lei capião. no Brasil,
essas leis do Brasil são feitas por deputados que são homens, na maioria errados, são bandidos que querem chegar ao Mas poder. somos nós que estamos lá. Não, nós não. Ué? Nós elegemos alguns canais. Somos nós que estamos lá. E eles fazem a lei mal feita. Então, a Eu lei falando diz que o você seguinte... está na parte ruim, você está na parte boa, mas somos nós que a estamos lei lá. diz o seguinte, que você precisa provar, né? E a lei exige o quê? No mínimo 2 testemunhas que comprovem que você assinou um documento, que você comprou, que você pagou. Como, por exemplo, o apartamento lá de São Bernardo, todo mundo sabe que é de Lula. Mas a casa de Atibaia, o sítio, né? E o duplex não estava em nome de Lula. Você está dizendo porque... Inclusive agora foi vendido o você duplex se limita... e foi sorteado na Jovem Porque Pan. perdeu na justiça. Porque perdeu na justiça. Você se limita a dizer, então, que o que prova que você é dono é só uma certidão de ter o teor do registro. Não, esqueça. Esqueça, Ricardo, o direito não trabalha assim, não. Ricardo, Esqueça, agora esqueça mesmo, olha, isso. vou dar um exemplo. O bispo Edir Macedo brigou com o bispo Romualdo da Igreja Universal. E em nome do bispo Romualdo tinha 5 emissoras de televisão, 10 emissoras de rádio. E o acerto era o bispo Romualdo devolver quando ele saiu. A advogada foi lá, pressionou ele e disse, você tem que assinar todas as procurações urgentes para que o bispo Macedo não venha por cima de você, porque ele tem seguranças fortes e tudo que... Até sequestra o cara para ele ter que devolver aquilo lá. Você sabe que você trabalhou lá. O que é que aconteceu? O bispo Romualdo pensou até em não devolver. Por quê? Porque estava em nome dele. Aí sim, você prova que você é dono. Porque no Brasil a lei é errada. Porque deveria ser assim, ó, Romualdo, você pegou o dinheiro aonde para ter não esse é errado. bem? Você sabe por que o legislador pensou assim, de provar sem ser dono, registro, propriedade? Porque ele sabia que existem essas mentes que, para simular que não é seu, colocam o laranja. A figura do laranja existe, ó. Essa televisão aqui, que é sua, passada no papel e registrada em cartório, pode ser minha. Eu só usei você como laranja. A lei, o que é que vale? Se É o nome de se quem? o meu credor, a pessoa que eu estou devendo, por exemplo, uma dívida trabalhista, conseguir provar, e eu consegui uma causa dessa aqui em Itabuna, inclusive, eu consegui Eu provar. vou contratar você para a gente provar a casa de Existe, Geraldo mas lá, é viu? farta. O advogado hoje que não souber disso aí, ele tá fora do mercado. Ele tá fora do mercado. Se o meu credor... Por que eu faço isso? Eu vou burlar, Barbosa, para mim não sofrer a penhora, o arresto, Não, isso acontece, para mim não a gente sabe pagar. disso, Ricardo. Mas eu tô entendeu? dizendo que a lei no Mas a Brasil teoria da protege isso. aparência, não, o legislador pensou adiante. Ele falou, ó, possa ser que Rui vai escapar botando em nome de Luque, então vamos criar aqui um instituto que faça com que eu creia que a posse é de Luque, mas a propriedade é de Rui. A posse também. Por exemplo, nós temos emissão na posse. Eu não estou dizendo que Lula está certo e que a casa, o bem não era de Lula. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a lei diz que tem que ter comprovação. Mas não é só a documento. comprovação. Deixa eu Se eu tentar- conseguir provar que você tem a posse, é seu, pô. Tentar entrar um pouco aí na fala do Barbosa, mas na ocasião também, viu, Barbosa? E olha que eu nem falei da Petrobras, viu? Isso, Não, aí é outra coisa. o diretor da empresa, da construtora, na época foi chamado também, e no primeiro instante de delação, ele disse que estava fazendo a reforma para a ex-esposa, para a pedido da afinada Dona Marisa. Isso é o quê? Uma testemunha. Uma testemunha. Um depoimento. É de Lula na época casado. E aí Lula disse, não, é de Marisa e nós vamos Eu não estou provar com discutindo isso, entendeu, Lulu? Que nem Ele tá Ricardo. Eu tô discutindo o dizendo a Instituto questão da Prova. lei. É o Instituto da Prova que a justiça existe. Por exemplo, eu já Mas- deixei de botar muito canalha na justiça porque, infelizmente, o juiz disse, ó, o advogado, você tem essa prova, se você tiver no papel, vou para a justiça. Mas hoje em senão dia não tem mais isso, não. Nós conseguimos Depende do juiz, provar. mas aí é uma coisa Não é o subjetiva. juiz, não, é jurisprudência. São diversos julgados nesse sentido. O juiz pega uma jurisprudência, sou eu como advogado junto à jurisprudência aqui, ó. Já houve decisão parecida, Excelência, dizendo que, embora ele não seja dono de direito, ele é dono de fato. Porque, veja bem, se eu compro um carro, Barbosa, Então, em meu nome e dou pra você utilizar, sim, mas o carro como é não que eu meu. sou dono do carro? Quem é dono é você que usa dele Sim, todo mas dia. se eu bater aquele carro, se eu atropelar alguém, quem responde? Eu respondo no âmbito do acidente de trânsito. Agora, se o seu credor, Luque Reis, conseguir provar que esse carro, embora esteja meu nome, é seu, porque você usa de manhã, tarde e noite, ele tira foto de você na sua garagem, você na rua. Então, Não, mas ele você pode dizer toma. que me emprestou, e daí? Como é que eu vou dizer? Não, Ninguém porque presta. você tem um documento, Existe aí o já entra Instituto... com embargo de não, terceiro não, e, não, e não, derruba. não. Eu poderia, para mim emprestar, eu tenho que fazer um contrato mútuo, que a lei manda. Para mim emprestar, eu tenho que fazer uma doação. Eu posso até fazer uma doação para você, mas eu tenho que registrar isso. Eu posso até lhe emprestar, mas eu tenho que fazer um contrato mútuo, senão você mesmo é que vai tomar de mim Então, depois. é isso que eu estou dizendo, tem que ter um documento. É um vigiando o outro. você Então, não como entendeu. não tem, ele conseguiu provar que era de Lula.
pelos depoimentos do que você falou aí, da testemunha que disse não, dona Marisa. Ora, como é que Marisa não é dono, a afinada Marisa, não é dono de uma parte hotel e ela disse como é que ela quer a reforma? Me responda, Rui Machado. Não, então o crime é a reforma, não o Chama imóvel. Ah, pera aí, Porque, Barbosa. veja Você é bem, tão eu ótimo posso- advogado do PT Não, ultimamente. Não, rapaz, você que é advogado aqui, eu estou sendo jornalista, eu estou pelos fatos. Se a justiça diz que tem que ter prova, tem que ter prova. A prova é essa, Você já testemunhal. imaginou, Ricardo, se todo mundo sair condenando todo mundo por questões de ilações, de fofoca. Ó, Ricardo é o dono daquele Lembrando prédio. que, no bojo de toda essa nossa discussão muito saudável, diga-se de passagem, Rui, ele foi descondenado, esse termo está na moda, né? Ele não foi absolvido, não. O Lula não foi absolvido. Não, A ele não condenação, foi absolvido, o crime é. existiu. O que foi que houve? A única O coisa que erro o Fachin formal. fez, o Fachin aproveitou a brecha da lei e disse, ó, ele está liberado. Agora, se tiver Não. que processar, vai ter que começar o processo de novo na primeira instância. Ah, já mais prescreveu. O mais grave em tudo. O Ah, mais, a Já lei, prescreveu. é o que eu tô te falando, Pois né? é. Ele não foi, ele não o deixou mais de... grave em tudo isso aí, pegando o gancho da fala de Ricardo. Olha só qual é a inversão dos fatos. Lula foi descondenado. O instrumento, a peça julgadora que foi Moro, passou a ser réu no processo, correndo o risco ainda de ser preso. Exatamente. A coisa como ganhou, ou seja, inversão dos valores dos fatos. Mas o Moro também deu motivo, porque o Moro entrou na militância política, saiu da justiça. Então, quando ele entra na militância política, aí o Fachin falou o quê? Olha, ele me deu o gancho que eu queria. Agora eu vou dizer que ele foi tendencioso com o Lula. Porque é assim, Barbosa, ó, vamos um caso bem prático aqui em Itabuna. Eu entro com a ação de alimentos de uma criança que está em estado de vulnerabilidade, todavia está vivendo tranquilamente, porque tem a proteção de seus pais e o Conselho Tutelar está acompanhando. Aí eu vou para a Vara da Infância e Juventude e lá eu faço o pedido. Aí o juiz da Vara da Infância e Juventude diz o seguinte, logo no primeiro grau, logo de plano, antes do processo começar propriamente dito, antes de formar a triangulação, né, que são as partes todas compostas no processo. O que é que o juiz diz? Declino a competência, porque quem vai julgar alimentos não sou eu, juiz da infância. A criança está bem, eu tenho que proteger ela, mas não é o caso. Quem vai julgar é o juiz da família. Aí ele declina a competência e passa para a vara de família. Foi o que aconteceu. Só depois de muitos anos e 21 juízes analisar, foi que o Fachin descobriu que ele não deveria ser julgado em Curitiba, mas em Brasília? O que é isso, Rui? Ali foi um motivo para liberar Lula, a gente sabe disso. Então, eu tô programado para o futuro. Eu não estou defendendo, não, eu estou longe disso, não quero tomar partido aqui nem de Lula, nem de ninguém. Agora, vamos ser justos. Eu jamais gostaria de ser processado ou preso por um crime que ninguém tem prova. Mas a prova existiu. Existiu. Mas vamos voltar aqui, Vamos que eu vi lá. no início do programa, aí vocês falaram do Anderson Guinho, que ontem já declarou abertamente, aliás, a última semana ele vem declarando que não tem mais jeito, não dá para marchar mais junto, nós vamos fazer oposição ao prefeito Augusto Castro. Eu fiz até uma ponderação, mas você, quando candidato, foi quem esteve na chapa dizendo que em 100 dias nós teríamos em Itabuna transporte coletivo de qualidade, ônibus novos com Wi-Fi e ar-condicionado. Hoje, Luque Reis, nós não temos nem linha, que são ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado, porque a chapa era Augusto e Guinho, não era assim? Barbosa do Isso. marketing sabe como é que funciona isso. Aham. A chapa não era Augusto prefeito, era Augusto e Guinho, é. não era? Os dois. Então ele também tem uma parcela. Ele E perdeu o prometeu time, também, como ele também você, prometeu. como publicitário e marketing político, você sabe disso. Ele perdeu o time. Não era para ele romper com Augusto agora, era lá atrás. atrás. Como agora a batata assou demais, já era, né? Já era, Rui tá entendendo o que eu tô falando. Então agora ele vai correr atrás do prejuízo. Se dá tempo, não sei, dá, Rui. Tá. Ricardo, eu não sei se dá tempo, não. Acho que passou do tempo. Agora eu faço uma pergunta. Qual foi o motivo que o doutor Mangabeira disse que tinha se retirado da política? Porque, na realidade, segundo ele, deve ter dito, o Félix Mendonça Júnior não cumpriu o acordo de deixar ele assumir como suplente, pelo menos uns 90 dias, né? Ele esperava que o Félix Mendonça desse essa condição a ele. Mas o Félix Mendonça não ia deixar a empresa dele aí, sem representante, sair da Câmara para dar para Mangabeira. Resultado, ele rompeu e saiu do partido, aquele negócio todo, o partido, o médico Edson Dantas foi em Salvador e conseguiu pegar o partido. E agora a população quer saber esse retorno de Mangabeira à política e abraçado com Augusto Castro. Você sabe o motivo? Olha, Rui, a gente antecipou aqui no programa lá atrás, há meses, né? A Barbosa lembra disso. Há meses atrás a gente falou que houve uma conversa entre o pré-candidato deputado federal Paulo Magalhães
e o ex-candidato a prefeito de Itabuna, Antônio Mangabeira. Essa conversa aconteceu no shopping. E ali eles fizeram uma espécie de acordo que nos bastidores muitos comentam que passou por um pedido do Mangabeira, um pedido familiar, inclusive, que eu não tenho mais detalhes. Não sei se você tem esses detalhes, né? Mas, enfim, é um problema deles lá, o que eles conversaram. E que, em troca disso, Mangabeira estaria sendo inserido politicamente, novamente, pelos braços de Augusto Castro, que tem a caneta para dar o que ele quiser. Porque lá em cima, o que ele pediu ao Paulo Magalhães, ele já conseguiu. Exatamente, tem o seguinte, Mangabeira, que logo no começo, quando ele entrou na política, disse que não queria certas companhias de políticos com mandato e que já teve mandato. Né? Discurso, né, Rui? Discurso sim, mas um discurso que não cumpriu de ponta a ponta. Quando agora ele junta-se com Augusto Castro e está aí. Agora, Augusto que não gosta de sombra, de jeito nenhum, né? A única sombra que ele aceita é da secretária Andréa, né? O resto ele não aceita. Então, eu não sei, acho que o Mangabeira vai terminar também essa parceria em breve. Augusto Castro é estrategista, a gente sabe, a gente tem que reconhecer. Foi deputado estadual, né, é prefeito de Itabuna, não é fácil ganhar uma eleição em Itabuna, ele conseguiu, tem os seus méritos, é político, que pensa política 24 horas, né, só quando está dormindo, acho que até no sonho ele pensa política. Agora, veja bem, Rui, ele conseguiu aí, politicamente, a gente usa esse termo, matar politicamente o Whindersson Guinho, né, conseguiu arrastar o Pancadinha aí no São João aí, que já ficou feio pro Pancadinha, né? Agora está querendo voltar a ser oposição de novo ao Augusto depois do forró. O eleitor, o cidadão faz leitura das coisas. Faz leitura das coisas. O ACM Neto não deve ter ficado satisfeito nada com isso. Entendeu? Então, ele tentou fazer isso com o Isaac no início do governo, porque o Isaac foi bem votado para prefeito em Itabuna, né? Tentando puxar o Isaac para o seu governo, o Isaac disse não aceitou. E agora ele termina de, politicamente, entre aspas, matar o Mangabeira. O Isaac, quando secretário de saúde do governo passado, ele não foi bem sucedido, não. Não foi um bom secretário. Depois ele pediu a exoneração, ou foi exonerado, mas ele já tem essa manchazinha no currículo aí como político, né? Não foi um bom profissional na área técnica, que eu digo que ele conhece como médico, né? Porque antes de ser médico, ele já trabalhava na prefeitura, se eu não me engano, exercia cargo na Secretaria de Saúde, e até servidor, né, me parece? Destacava bem, era um bom Ele profissional. foi demitido por Fernando, né? Dentro da prefeitura, Mas depois entrou, aí misturou o profissional, quando mistura política. Aí é fogo. Profissionalmente eu vejo falar muito bem de Isaac. Né? Agora, na política já houve esse problema. E sozinho você não vai a lugar nenhum. Ele tem o mesmo discurso que Mangabeira sempre teve, de não querer se misturar com ninguém. Eu soube que o problema de Mangabeira, não sei o que vocês sabem aí, mas eu soube, uma fonte me falou que o problema todo de Mangabeira é a doutora Célia. A doutora Célia Calil, que é a esposa dele, e ela que controla a situação. Você vai ser candidato, não vai, ela que manda em tudo. É verdade isso? Rapaz, essa parte, Barbosa, eu desconheço. Não conheço, não. Apesar de ser até vizinho de Mangabeira, mas eu sempre vejo lá tudo calmo, tudo tranquilo. Não é que briga, não estou falando em briga, não. Mas ela que coordena essas ações dele. Se ele vai ser político, se ele não vai. Do casal, por isso eu não... Eu ouvi falar isso aí. Agora, eu vou pedir só uma pausa aí, Ricardo, um minutinho. Eu vou à Vitória da Conquista, a gente vai conversar com a advogada Andréa Prado. Prado, né, Carol? Vai. Isso, ela vai estar falando aí sobre os direitos do consumidor. Bom dia, Andréa. Eu estou sem áudio aqui, viu? Todos. Bom dia. Bom Agora dia, bom dia a todos. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Caroline. Gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade no convite em participar dessa sentada informativa com vocês. Para mim é um grande prazer. Participando direto de Vitória da Conquista e ajude a divulgar a gente aí na cidade, nessa cidade maravilhosa aí que é Conquista, viu? Sim. Vamos lá, Carol. Com certeza, Barbosa. Andréa, você pode falar um pouco para a gente a respeito do Código de Defesa do Consumidor e suas garantias? Com certeza, Caroline. Olha, o Código do Direito do Consumidor, primeiramente, qual é o objetivo dele? A finalidade dele é na proteção da defesa dos direitos do consumidor. Por exemplo, você acordou hoje pela manhã, você foi a uma padaria tomar um café.
Nesse momento ali que você adquiriu um café, você está exercendo ali a atividade de consumidor. Se ali você comprou um produto, utilizou-se de um serviço, você formulou um contrato. Então, o direito do consumidor, Caroline Barbosa, entenda, é tudo que diz respeito ao nosso cotidiano. Logo no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz assim, que o presente código traz a proteção da defesa do consumidor em todas as atividades do cotidiano, ou seja, nas atividades necessárias. Se você ontem realizou uma manutenção no seu carro, hoje pela manhã você entrou no seu carro para comparecer aqui à emissora de TV e houve um problema para você ligar o carro, você estará ali amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a atividade em si da prestação terá como proteção vulnerável, que é você e eu como consumidor. Ainda no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, traz assim, é de interesse social a proteção do consumidor, que trata a respeito aqui dos direitos coletivos. E ainda diz que trata-se de matéria de ordem pública, ou seja, para evitar-se desigualdades sociais. Desta forma que o CDC traz logo em seu preâmbulo que dispõe-se sobre a defesa do consumidor em todos os seus aspectos. Logo no final, Caroline, você me perguntou aí, Andréia, e quais são as vantagens desse Código de Defesa do Consumidor, ou seja, Lei 8.078 de 90? O que mudou de sua criação até hoje? Inúmeras são as vantagens, Barbosa e Caroline, inúmeras são as vantagens. Agora, a principal vantagem é que hoje nós não tratamos o direito do consumidor como matéria isolada. Mas, Andréia, você vai me perguntar, mas, Andréia, como assim? Exatamente. Hoje você não trata o direito do consumidor como matéria isolada. Você trata o direito do consumidor em conjunto com a legislação empresarial e em conjunto com a legislação trabalhista. Por quê? Vocês vão concordar comigo no seguinte, no aspecto. Por exemplo, se uma empresa ela é bem gerenciada, ela é bem administrada, se ela se preocupa com os direitos trabalhistas do seu funcionário, ou seja, se ela é uma empresa cidadã, aquela empresa, aquele funcionário que trabalha para a empresa especificamente vai entregar um bom produto ou um bom serviço. Então, de uma certa forma ou de outra, quem ganha somos nós, consumidores, não é verdade? Então, o direito do consumidor em si, o código, traz para nós uma proteção específica ao tratarmos como vulneráveis na cadeia de consumo. Mas não é à toa que quando nós falamos a respeito do que se trata em si o direito do consumidor de uma forma abstrata, nós falamos que ele tem 3 elementos. O direito do consumidor, o fornecedor e o produto ou serviço. Então, consumidor, direito de consumo. Fornecedor, quem é? Pessoa física ou jurídica também, assim como o consumidor, empresa. Produto ou serviço, o que é entregue. Então, hoje, uma das principais vantagens alcançadas com o advento do Código de Defesa do Consumidor e, posteriormente, em suas acepções, é a aplicabilidade do direito do consumidor juntamente, em conjunto, com o direito empresarial e trabalhista. Nós, advogados, ao exercermos a função social de levar para a sociedade uma informação, ou seja, porque o consumidor hoje, ele na qualidade de vulnerável, se ele em si tem, no mínimo, conhecimento dos direitos básicos que lhe assegura, ele estará bem protegido. Ele estará bem protegido de uma forma pessoal. Ele estará bem protegido. Então, nós, como advogados, nos preocupamos em exercer a função social da advocacia, no que trata a fazer isso aqui que nós estamos fazendo, trazendo informação, gerando conhecimento à sociedade. Então, Caroline, o Código de Defesa do Consumidor traz para nós essa proteção ao consumidor. Em contrapartida, ele sendo exercido como vantagem junto do direito empresarial
e junto do direito trabalhista será entregue o produto final como o melhor produto e o melhor serviço. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz essa proteção para nós. E a vantagem é que hoje tem essa aplicabilidade conjunta. Nós, mesmo especificamente eu, me preocupo muito ao exercer minha atividade, a advocacia, com essa função social, comunis público do advogado. Em nossas redes, preocupamos em trazer informação para o cidadão, para a sociedade, porque o advogado, antes de qualquer coisa, ele é garantidor dos direitos do cidadão. E até mesmo, pessoalmente, na minha atividade laboral, nós mesmo aqui mesmo, nós já desenvolvemos um curso específico, um curso de gerenciamento empresarial, gerenciamento trabalhista e direito do consumidor. Sempre trabalhamos nesse cunho de percepção, de proteção do consumidor. Nós, advogados empresariais, não preocupamos só com a empresa, não só com a legislação a favor do empresário, mas sim a favor do funcionário que trabalha da melhor forma possível. A empresa, ela sendo cidadã, todos nós ganharemos. A empresa que crescerá, o trabalhador vai evoluir porque trabalha com desenvoltura e graça naquela prestação de serviço e entrega para nós, consumidores, eu e você, o melhor produto e o melhor serviço. Obrigado pela sua participação. Infelizmente, hoje o nosso tempo está já tomado aí, a gente já estourou o tempo aqui, mas eu vou querer que você participe outras vezes aí, direto dessa terra maravilhosa. Claro que sim, Barbosa. Claro que sim, o prazer é todo nosso. Nós agradecemos o convite imensamente. Um abraço a todos aí em Conquista, essa terra linda. Breve eu estarei aí. Que bom. Okay. Obrigada. Valeu, um Tchau, abraço. Obrigada. Nós estamos Um aqui agora abraço, com Carolina, abraço a todos. Um abraço, minha amiga. Nós estamos aqui agora com a secretária de Saúde do município de Itabuna, não é isso? A Lívia. Isso, doutora Lívia Doutora Mendes. Lívia Mendes, que vai conversar com a gente aqui sobre a questão da saúde aqui na nossa cidade, né? A alta do Covid também. Exatamente. Esse é o principal assunto, né, que está nos preocupando depois desses eventos que aconteceram. 54% dos leitos de UTI na Bahia estão ocupados. Como é que está a situação em Itabuna, Lívia? Bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Caroline. É um prazer estar aqui. Infelizmente, a gente já vem avaliando esse aumento dos casos na meados de junho, né? Então, foi um pouco antes dos festejos, provavelmente consequência daquele feriadão prolongado que nós já tivemos, né? Itabuna acompanha o estado, não é nada diferente, os casos vêm aumentando em toda a Bahia. Provavelmente por junho realmente ser um mês festivo, viemos de 2 anos de auge de pandemia, então as pessoas estavam muito ansiosas por essas festas juninas, começaram até um pouquinho antes, né? No finalzinho de maio, início de junho, então tudo isso é realmente reflexo das festividades, das comemorações. O inverno já é um mês propício para síndromes gripais realmente, né? Virose, Sintomas respiratórios. Então, tende a aumentar um pouquinho essa transferência, essa disseminação do vírus. E nós estamos atentos realmente ao aumento de casos, já colocamos mais um posto de testagem e acompanhando. A orientação é que realmente quem tem sintomas gripais se isole rapidamente, né? Para evitar a transmissão para outras pessoas e teste a partir do 4º dia, que é quando o teste pode detectar realmente se é o coronavírus. Ricardo. Estou aqui acompanhando atentamente, porque tudo durante a pandemia foi muito novo, né? Desde o tratamento, como nós citamos ontem aqui na terça com Francisco Valdez, provedor da Santa Casa, especialmente o caso dele e do prefeito Augusto Castro, que teve a intervenção rápida do médico, na condição de médico do doutor Eric Etting, né? O filho. Eu também. Também teve Covid. Né? Então era tudo muito novo. A gente sabe de um episódio que teve de bastidores de hospital, que uma ação rápida do Dr. Eric foi, digamos assim, primeiro Deus, lógico, que salvou a vida do Augusto Castro naquela intubação, enfim. E era tudo novo. Mas hoje a gente já sabe o que é a Covid, conhece até as suas inúmeras variantes, né? Subvariantes, inclusive. A mais famosa, a Ômicron aí, que foi aquela situação toda de pânico, enfim. Então, hoje nada mais é surpresa nesse sentido. As pessoas hoje podem pegar Covid, vou quase que arriscar um pouquinho assim, dizendo, se quiser, né, porque está aí o uso da máscara, o álcool em gel, distanciamento, mas a gente está vendo tudo ao contrário, não é um caso específico do Nordeste pela festa de São João, mas de todo o Brasil, especialmente pela época de eleição,
né? Os políticos não estão usando máscara. Nós tivemos aí milhares de pessoas aglomeradas no 2 de julho, tanto do Lula, do Bolsonaro, quanto da Simone Tebet e também do Ciro Gomes. Aí a minha pergunta para a secretária Lívia qual é o comportamento hoje? Não, a vacina está aí, você já pega, não tem aquela força do coronavírus, nem da doença, a Covid-19. Não precisamos desse espanto todo, porque as pessoas que estão sendo casos mais graves são aquelas que abriram mão de tomar a vacina, enfim. Como é que vocês se prepararam? Porque não vai parar por aqui. Os casos estão aumentando em todo o país. Itabuna é um reflexo do que está acontecendo em todo o Brasil. E nós estamos à vista aí das chamadas caminhadas eleitorais e dentre outros movimentos. Copa do Mundo, que virá logo ali na frente, em novembro, enfim. Como é que a Secretaria da Saúde, no município de Itabuna, especificamente no nosso âmbito, tem se preparado para essa situação? Testagem, continuar a campanha. Como é que vocês vão reagir a essa nova, não vou chamar de onda, mas esse novo crescimento aí de casos de Covid no Brasil? Na verdade, o que você falou, Ricardo, é muito pertinente e é uma informação que eu acho que precisa ser muito ressaltada. Para o início da vacinação, eu acho que todos recordam, primeira e segunda dose era aquele alvoroço e faltava vacina e as pessoas disputando ali aquela fila, aquela vaga. Para as doses de reforço em diante, Barbosa, Carol, Ricardo, a gente precisava apelar para as pessoas se vacinarem. Adolescentes foi apelação, crianças então nem se fala, e agora as doses de reforço. Porque a pandemia aqueceu, então as pessoas acharam que estavam livres dela. Agora voltou aquela procura exacerbada pelas doses de reforço, porque está vendo. Então, quando a ciência avisou que precisava do reforço, não era à toa, é porque a vacina estava mostrando um período de proteção específico. Então, os reforços eles foram colocados estrategicamente para prolongar a proteção das pessoas e elas realmente, infelizmente, não valorizaram. Acharam que as 2 doses, no máximo, seriam suficientes. E agora o que a gente está vendo é realmente o reflexo das pessoas que não aderiram à terceira dose e aquelas que aderiram pegam infecção, mas como o Ricardo falou, realmente de maneira mais branda. É preciso dizer, a vacina não impede, não bloqueia a infecção, mas tende a ter uma forma mais leve. Mas agora, a disseminação provavelmente é pela baixa adesão às doses de reforço, infelizmente. Então, o que é que a gente pretende fazer? Como tem essa questão da adesão e todo mundo voltou agora a tentar reforçar e a própria infecção já provoca uma imunidade por um período, a gente espera que se comporte como toda doença. Venha esse pico e depois volte a aquecer. Itabuna ficou vários dias com casos zerados, graças a Deus, e voltamos a contar a partir do momento que apareceu os primeiros casos. Então é testagem agora, mas como eu falei, quem não tomou sua dose de reforço e não tiver gripado, não tiver nenhum sintoma, vá procurar sua dose de reforço, seja ela terceira ou quarta. Algum sintoma gripal, isolar rapidamente e testar para que a gente possa realmente frear a disseminação do vírus. Sim. E estamos olhando os casos, já aumentamos ponto de testagem, se for o caso, já aumentamos o número de profissionais na UPA para receber a demanda. A articulação com o Núcleo Regional Sul e com o Estado já está sendo feita para ver se precisa voltar leitos Covid específicos aqui em Itabuna, porque a gente tem referências na região, mas Itabuna deixou de ter, como várias outras cidades da Bahia. Então a gente já está nessa articulação e observando os números. Caso precise, abriremos outros gripários, como a gente chegou a ter 4 na cidade. Mas o que a gente espera é que realmente as pessoas se conscientizem. A gente recebe muita reclamação agora do comércio, o uso de álcool gel já não é mais tão frequente. Então, vamos sensibilizar todo mundo novamente. A infecção vírus, ele não desapareceu. E pelo descaso, eu acho que é uma palavra forte, né? Mas subestimar a situação, né? O fato de não aderir à vacina, de realmente flexibilizar demais todas as medidas. Que a gente estava falando, a gente deixou claro que em transporte público, a ideia era que usasse, todo mundo não usou. Agora, então, secretária, voltar essas medidas, eu acho que nada drástico, mas o que a gente estava habituado a fazer,
continue para tentar evitar. Mas do ponto de vista oficial da Secretaria Municipal, em conjunto com Vigilância Sanitária e Prefeitura de Itabuna, vocês vão baixar alguma determinação para uso de máscaras em alguns órgãos, ou No da própria comércio. estrutura, ou Isso. comércio, enfim? Locais Terá fechados. algum decreto neste sentido, nesse primeiro momento? É isso que a gente está avaliando agora pelos números, né? Porque a doença, como ela reflete após a aglomeração, cerca de 7 a 10 dias, então a gente está vendo agora, nessa semana, por exemplo, reflexos do São João. Na próxima semana, início, provavelmente vão ser reflexos das aglomerações do São Pedro, em toda a Bahia, né? E tem esse trânsito entre cidades que também a gente não tem como controlar. Exatamente. Mas a avaliação está sendo constante, diária, a gente está medindo a progressão diária e até sexta-feira, o início da próxima semana, a gente avalia, enquanto perfil epidemiológico, se é o caso de já decretar realmente uma medida mais austera, no sentido de não é bloqueio de nada, não é paralisação de serviço nenhum, mas é pelo menos o uso da exigência da máscara em locais fechados ou em locais específicos. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque daqui a pouco nós temos o 28 de julho. Isso. Já um pré-anúncio E vai aí ter um outro de evento, festividades, um evento inclusive de evento gospel. E aí a gente fica preocupado. Nesse sentido, vocês vão avaliar e, se for o caso, suspender? Sim, claro. Todos os outros departamentos e o prefeito ficam bem atentos às nossas informações, porque a questão da vigilância é justamente antever uma Isso. situação pior. Então, o acompanhamento realmente ele é diário, tanto é que a gente mantém um boletim agora diário, mas os nossos cálculos a gente compara com períodos anteriores da pandemia para saber se vai se comportar criticamente ou se a gente vai conseguir só alcançar um pico e voltar à normalidade. Então, esse acompanhamento a gente faz comparando principalmente com os outros ciclos da Até pandemia. porque teve eventos testes pelo mundo inteiro, de shows, inclusive, de pessoas que foram vacinadas. Aí também vai da conscientização de cada cidadão. cada cidadão. Não vai mandar todo mundo ir de máscara para um show, né? Mas, todavia, se você está vacinado e se sente à vontade, confortável, você pode ir sem a sua máscara, enfim, cada um cuidando de si. Importante que o governo, os órgãos governamentais também façam papel, como esse que você falou de antever, né, que é o caso da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde, de fazer as recomendações. Eu vou pular para o outro polo aqui, que é interessante para Itabuna. Eu queria só, Ricardo, fazer uma pergunta aqui, que eu acho que vai contribuir até para você também. Eu queria saber hoje, secretária, como é que está a estrutura de saúde em Itabuna, porque há pouco tempo eu visitei alguns postos de saúde e a situação era precária, faltava medicamento, faltava muita coisa, né? E paredes úmidas, insalubre, né? Como é que está isso hoje? Tem essa perspectiva de reformar esses postos, atender melhor a população? Sim, quando a gente assumiu no início do ano passado, nós pegamos uma saúde realmente com estruturas deterioradas, né? E não são uma nem duas. Todas. Eram quase todas que não existia manutenção predial, que eu não sei como é que os pacientes eram atendidos em condições tão insalubres, né? E os próprios trabalhadores da saúde naqueles ambientes. Então, a gente teve que fazer um mapeamento e colocar o grau de importância, né? O que era mais emergencial e o que era mais urgente de se resolver. Então, até agora, nós fizemos a qualificação de 9 postos de saúde, né? Que eram piores, inclusive eram postos que estavam há 2 anos fechados, a população se deslocando para outra área para ter atendimento. Então, fizemos esse mapeamento. Agora, em julho, já com fé em Deus, entregaremos mais 3 postos. Então, vão totalizar 12 de 33 unidades básicas de saúde. 12 até agora. E com a programação de fazer mais algumas até o final do ano. Fora as unidades básicas de saúde, outras estruturas também tinham problemas. E não só da atenção básica, mas da média e alta complexidade, que a gente também teve que atuar. Então, pegamos uma cidade realmente com problema estrutural grande na saúde e não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, até porque a gente esbarra em orçamento, na questão financeira. Com certeza. Mas o objetivo realmente reformar todas as unidades e a preocupação é manter aquilo que foi feito. Então, é manter, fazer a manutenção preventiva para que a gente não deteriore o que foi acabado de reformar, né? Então, nós temos as 33 unidades, agora completando em julho 12 unidades a serem requalificadas.
E a proposta realmente é no governo fazer as 33 unidades e manter pelo menos o aspecto... Ô, secretária, tem uma UPA abandonada, foi construída, né, mas não chegou a ser inaugurada, foi até no governo Vani, e o ex-prefeito não quis tocar e fazer no final de linha do São Caetano. Isso. E tem também um ali próximo ao batalhão de estádio, polícia, o né? CER3. Sim. Foi tudo abandonado. E vocês retomaram essas conversas com o governo do estado, vão refazer aquilo ali? Como é que está isso? O problema é maior, Barbosa, porque foram financiamentos da União, né? Foi o Ministério da Saúde. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião do Conselho e eu passei a informação que eu e o prefeito recebemos um ofício emitido dia 15 de junho pelo Ministério da Saúde, cobrando a devolução do dinheiro. Em 2020, então, na gestão anterior, essas obras tinham sido bloqueadas no sistema, ou seja, não se concluiu, não se prestou conta do dinheiro, não devolveu o dinheiro, bloqueou qualquer possibilidade de fazer. A proposta do prefeito Augusto Castro é concluir essas obras, só que com esse documento não há Condição, a né? condição. A proposta é devolver. Nós ficamos muito aflitas com isso, porque já estávamos fazendo o estudo de concluir. A gente começaria a reforma esse ano para concluir a UPA do Fonseca, né, do Novo São Caetano, em 2023. O CER3 é um desejo de todos nós, porque é um excelente equipamento de saúde. Só que a estimativa, além de não ter sido concluído, ele foi deteriorando ao longo desse período. Ali tem que começar do zero. A estimativa que foi feita é um investimento de 1.800.000 para a conclusão do CER3. Então, é uma coisa que a gente precisa segurar um pouquinho para ter um planejamento adequado financeiro dessa situação. A UPA seria um pouco menos, mas aí já chegou esse documento, pedindo que, inclusive, o que foi repassado de 2.700.000 e alguma coisa, Fosse devolvido. com juros e correção monetária, Mas quem é que tem que devolver? Isso é o município? o fundo municipal. Mas foi usado, né? Uma parte desse dinheiro. Exatamente, mas aí retira de um município que já sofre com a questão de financiamento. Rui quer fazer uma 4.200.000. Então, vamos tentar, Brasília, reverter essa situação, mas como é a nível do Tribunal de Contas da União, cobrando ao Ministério e o Ministério nos cobrando, vai ter que ser realmente uma articulação técnica, política e rezar para que a gente consiga reverter. Tá certo, Rui. Nós temos aqui em Itabuna um dos maiores hospitais de ortopedia aqui do Sul, né? Pode dizer aqui do Sul e do Baixo Sul, que é a COTEF de Itabuna. E a semana passada, os diretores e sócios daqui do hospital veio a público a imprensa declarar que foi o seu avará, ou a sua licença, o seu convênio com a prefeitura foi cassado, né? Foi tirado, acho que foi o convênio, né? Foi cassado. E ficou o hospital ali, que é um dos melhores de Itabuna ali, sem poder atender a população mais carente, não só de Itabuna, mas de toda a região. O deslocamento É o único que tem aqui ortopédico. É o único. ortopedia tem clínica. Não, tô falando de hospital. Aqui tem clínica. Clínicas tem. Clínica Agora, tem a hospital- do filho de Antônio Menezes, tem, né? exatamente. Em termos de estrutura também. Lá não é hospital, gente. Lá é clínica também. é? Que eles chamam A de COTEF hospital. É uma Ah, eles chamam clínica. de hospital. No hospital. Mas os serviços prestados são de clínica, né? clínica. Ah, Isso, certo. qual foi o motivo que o Não foi não. Isso, inclusive, eu recebi os gestores lá da COTEF, o atual presidente que responde, que é Antônio Vieira? Ricardo Cordeiro, Ricardo e o Cordeiro. vice-presidente Antônio Vieira Júnior. Sim. Inclusive disseram que a fala do dirigente, que foi a mídia, não corresponde à Dr. Edson Dantas, né? fala dos gestores, porque nós tivemos todos os contratos de todos os prestadores de serviço a nível ambulatorial. Então, nós temos a COTEF também, mais 4 clínicas ortopédicas prestando os mesmos serviços. Nós fizemos uma aditiva de 24 meses para fazer um novo credenciamento público, porque é o novo credenciamento público que legaliza o gestor nessa contratualização de clínicas privadas para prestar atendimento ao SUS. E a COTEF manifestou o não interesse em renovar por 24 meses devido ao valor praticado por tabela SUS, mas que é o valor que amarra os gestores, né? Porque a gente tem que praticar a tabela SUS.
Uma vez não tendo ninguém que preste aquele serviço, a gente tem a permissão legal de praticar um valor diferenciado. Mas no caso dos serviços ortopédicos, nós tínhamos umas 4 clínicas. E teve clínica Outras que ofertou mais, opções, né? aceitou no caso. Que já aceitavam desde o Sim. credenciamento na outra gestão, que foi em 2020. Então, isso foi dito, não dá para mudar a regra. E o que a gente pretendeu ao aditar, no caso, esses contratos, era esperar só o novo credenciamento para saber se essas permaneceriam, se teriam novas clínicas para se credenciar ao SUS, porque a gente tem que fazer isso na forma de chamamento. Eu não posso gostar de Barbosa e querer contratar a clínica de Barbosa, mas não gostar de Carolina e não querer contratar a clínica dela. A gente tem que ter o princípio da impessoalidade. Exatamente. Então, isso tudo foi discutido, que poderia ser feita até uma maior oferta lá para de serviços, de cotas para lá, mas isso a partir do novo chamamento, quando a gente pode redistribuir a quantidade que a cidade tem, juntamente com a pactuação. Só que pelos gestores, que são os gerentes da unidade que controlam o financeiro, o SUS já não era suficiente para arcar com os custos, o que paga o SUS. Então foi uma decisão deles não continuar prestando esse serviço. Mesmo assim, terá o credenciamento, se tiverem mudado de ideia, estão abertos a participar do credenciamento e voltar a prestar esse atendimento. Sentimos muito porque é uma clínica de referência, anos de prestação, mas não foi uma decisão da Secretaria de Saúde, foi uma decisão dos gestores da clínica Que não aceitaram. na insustentabilidade financeira da tabela SUS. Só que eu, como gestora SUS, não posso praticar valores diferenciados para A e não praticar para B. Exato. Né? Aí complica. Me parece aí que é um impedimento legal, né? Exatamente. Porque o mesmo serviço que a COTEF presta, as demais outras 4, Sim. credenciadas também ao SUS, através do município, também prestam esse mesmo serviço. E pelo princípio, ela já colocou da impessoalidade, da isonomia, devem ser tratados igualmente, até porque você não pode privilegiar, essa é a palavra Então, certa, isso a aí é COTEF crime, né? Com em certeza. detrimento das demais, porque pode incorrer na improbidade administrativa no mínimo. E a lei de responsabilidade fiscal é muito complexa e está atenta a essas questões. Bom, esse é um ponto específico. É evidente que se a clínica não se sente bem pela tabela praticada pelo SUS, ela tem o direito de automaticamente, ao vencer o contrato, suspender o atendimento, que foi o caso que me parece que aconteceu com a COTEF. A situação seguinte parte para a política quando você vê o gestor, no caso aí o doutor Edson Dantas, né, que é pré-candidato a deputado estadual, ir para a imprensa dizer que a partir de hoje não atende mais pelo SUS por causa do município. É verdade que o município tem todo o direito de se apresentar para a sociedade, para a opinião pública, dizendo que é o seguinte: não faço por questões legais. Há um impedimento legal que eu não deva privilegiar a COTEF em detrimento das demais. Agora, é claro, eu sempre acredito, secretária Lívia, telespectador Barbosa, Rui, Carol, no bom senso. Ela está à disposição. Quando digo ela, a secretaria, o município está à disposição a dizer: querem continuar o serviço, tem como a gente retornar, tem, com o convênio que está aí posto, né? A tabela SUS não é problema do município de Itabuna, é problema do SUS. Essa é a realidade de todo o país. Agora, se eles também não querem o direito que eles têm, eu soube até que pela ideia do Dr. Edson Dantas é transformar a clínica COTEF, que é referência, em uma clínica popular. É um direito deles, é um setor privado, eles têm a disposição daquilo que eles quiserem fazer da sua clínica. Agora, do ponto de vista legal, o que eu acho que é mais interessante, a COTEF deve também pensar, ter o bom senso de que, sendo uma atividade ali essencial, que é o serviço ortopédico, como bem prestado aquele serviço, eles devem pensar também na população da ponta. É melhor você ter um convênio com o SUS que atenda uma gama, né, como ele diz aí, um número enorme de atendimentos por dia, cerca de 200, 300, eu não sei, do que você ter uma clínica popular que as pessoas vão ser penalizadas em pagar. Essa é a realidade, muitas das vezes não tem. Ela vai chegar lá com dinheiro embolado ou no sutiã ou dentro do bolso, com muito sacrifício. Essa é a realidade. Então tem que prevalecer o bom senso, tá? Entre a COTEF e o município. Me parece que o município já se demonstrou, né, pronto a atender aquilo que for pertinente, porque excepcionalmente o estado de emergência, ou não tinha nenhuma clínica mais outra que faça o mesmo serviço, eu acredito que a secretária poderia até avaliar uma possibilidade de reajustar ou readequar, não é nem reajustar, porque é fundamentado em lei, é tabela, o nome já diz, mas em readequar ou ampliar a oferta, de alguma forma compensar a perda. Agora, em detrimento das demais, não, porque elas prestam o mesmo serviço.
É isso aí. tem O que meu ser- entendimento é esse. Estou errado, secretária? Não, é como eu falei, Ricardo, o credenciamento ele vai propiciar... Tem a oferta, tem a tenha proposta outras, inclusive, do hoje credenciamento eu já que pode... recebi uma outra clínica interessada em prestar serviço ao SUS. É dessa forma. Eu acho que a tabela SUS, eu não estou aqui para defender a tabela SUS, eu acho que realmente ela tem uma defasagem. Né? A gente precisa que isso seja repensado lá no Ministério da Saúde, porque todos os gestores são reféns desses valores praticados. Uma consulta especializada, por exemplo, paga R$10. Ninguém contrata um ortopedista hoje, ou por R$10. qualquer especialista por R$10. Quanto custa um verdade. plantão de um ortopedista hoje? No base, por no exemplo. base. Não é menos de R$1.500. Né? Exatamente. Exatamente. E é uma coisa que é sempre o município que tem que entrar com essa contrapartida, com esse subsídio. Mas imagina, a manutenção desses postos que a gente comentou aqui, né? Toda a rede de saúde, que a gente não está falando só de uma complexidade, é a atenção básica, é vigilância, é média e alta complexidade, e ainda ter que dar essa contrapartida para manter esses serviços. Então, é difícil, não é fácil. Para o prestador do SUS, eu entendo eles enquanto eu fui diretora de hospital privado, e eu sei de filantrópico, e eu sei a dificuldade que é trabalhar com tabela SUS. Sim. Mas, infelizmente, é uma coisa que é o que a gente tem para ofertar hoje, né? E que tem que saber gerenciar, combinar com a renda, a receita do público, do setor privado, do setor de convênios, para poder manter aquele serviço ali. Esses ingredientes aí não são fáceis de manejar, não. O que interessa à população, como é que está o atendimento hoje com essa suspensão da COTEF? Continua onde, como tem outras clínicas que estão prestando serviço? A população não precisa também entrar em pânico porque tem prestação de serviço ortopédico em Itabuna? Tem sim. A gente tem de modo regulado, né, a marcação de consultas ortopédicas, de sessões de fisioterapia, mas também todas as 4 clínicas que ficaram ainda credenciadas, elas têm um percentual para atendimento de urgência e emergência. Então, no caso de uma suspeita de fratura fechada, de uma contusão, de um entorse, pode procurar, não sei se eu posso falar o nome das outras clínicas, mas assim, a clínica Sorte, público. a Sorte, a Norf, a Santa Lúcia e a Espaço Vida oferecem a mesma gama de serviços e tem esse percentual de atendimento para urgência e emergência. Nos casos de um trauma maior, né, de uma situação mais acentuada, o hospital de base tem a ortopedia 24 horas para os atendimentos, para avaliação, realização dos exames de imagem e a correção, inclusive, se for necessário, cirurgia. Agora, secretária, hoje como é que está a situação da regulação? Porque as pessoas se queixam muito da demora para conseguir uma ressonância, uma ultrassom. Eu achava que com a policlínica essa situação tinha sido resolvida, né? Inclusive eu gostei muito do atendimento da policlínica, eu estive presenciando lá, era por hora marcada, a pessoa não precisava ficar numa fila, né? Mas como é que está isso hoje? Tem médico, tem profissional suficiente para atender a demanda? Agora nós contamos com o centro de ressonância também no hospital de base, né? Que foi inaugurado ano passado. Então, ressonância, graças a Deus, é um problema que a gente está dirimindo cada vez mais. Compensamos de um lado, pioramos do outro, porque a gente vai passar por um desabastecimento de contraste agora. Isso é no Brasil todo. Então, todos os exames que dependem de contraste, a gente vai começar a ter uma dificuldade por conta do abastecimento do contraste. Mas é para tudo, é o Brasil todo. Mas, assim, temos os contrastes, temos na Policlínica Regional, as ressonâncias, na Policlínica Regional, no Hospital de Base agora também. Esse foi um exame que realmente conseguimos melhorar com o Centro Diagnóstico do Base. Ultrassonografia, também viemos melhorando. Algumas específicas de articulação é porque o médico tem que saber fazer, então a gente tem uma dificuldade na execução. Não é todo médico que faz articulação, então temos uma demanda reprimida. E o histórico da pandemia, muita gente deixou de fazer, alguns serviços diminuíram demais a capacidade para não ter aglomerações. Então foi se acumulando de 2 anos, a gente passou o ano passado tentando resolver, aí fica esses altos e baixos da pandemia, que as medidas avançam, retrocedem, é complicado fazer, eu sei que a ansiedade da população está muito grande, algumas coisas a gente consegue contornar, outras realmente a gente ainda está tentando melhorar, o prefeito hoje já ligou, vamos aumentar a cota, vamos ver, só que tem algumas coisas que a gente esbarra nas especialidades, na oferta de médico especialista, na oferta daquele exame específico no nosso município. Então,
é um cuidado que a gente está tendo de tentar, agora com o novo chamamento, colocar esses serviços que a gente está precisando, ampliar esses serviços. Isso vai ser possível a partir do novo chamamento público, do credenciamento. Agora, com a bola em jogo, digamos, eu não posso pegar uma clínica e pode mudar o simplesmente regulamento. aumentar. Eu tenho que Sim. ter o princípio da isonomia novamente, né? Pegar o chamamento, ó, o quinhão é esse, o bolo é esse, vamos dividir as fatias aqui de forma isonômica e impessoal. Então, a gente vai fazer isso agora já, ou agora em julho, ele está cobrando da equipe técnica, porque o edital tem que ser muito bem elaborado, né? Até pela legalidade. Mas agora, no final, até o final de julho, a gente deve publicar o edital de chamamento e abrir por 15 dias a entrega da documentação e tentar credenciar todos esses serviços, esses novos exames até setembro. Agora, um problema, secretária, que se tornou aí para muitas prefeituras é a questão do teto salarial do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro. Como é que está isso em Itabuna? Porque eu soube que tem auxiliar de enfermagem no hospital de base ganhando um salário mínimo. Sim. É muito, Técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, né? Então, é muito pouco. Tem essa perspectiva de atender a lei e aumentar esse piso? Como é que está a situação? A gente atender a lei é uma coisa que tem que ser feita, né, Barbosa? Isso aí o prefeito tem total comprometimento com isso. Só que a gente recai naquele problema do financiamento que eu falei agora há pouco, né? Aumentar não desejo nosso aumentar, não é falta de vontade do gestor ter os serviços todos à disposição, que o seu servidor tenha uma remuneração justa. O problema é de onde esse dinheiro vai sair. Essas propostas do Ministério da Saúde, da União, enfim, a gente pede, como foi agora dos agentes comunitários e dos agentes de endemia. Eles também tiveram o seu piso salarial estabelecido em 2 salários mínimos. Só que a União se comprometeu a repassar já esse reajuste, diferente dos profissionais da enfermagem. Então, de onde que vai sair esse dinheiro para poder pagar essa conta? É isso que é uma coisa que ainda está sendo bem discutida, que eu acho que tem que ter um compromisso mesmo da União, né, como um todo, com esses reajustes salariais, como foi dos professores também, enfim, para que os municípios que têm uma receita menor consigam arcar com esses gastos e com esses custos. Mas a prioridade do governo é sim melhorar a vida dos servidores e é sim andar dentro da legalidade. Vocês fiscalizam a ONG que administra essa situação dos funcionários do hospital hoje? O sindicato. Não, porque tinha uma ONG lá que contratava e demitia as pessoas, né? Não era diretamente, era a fase, né? A fundação. A fundação, não né? é uma organização não governamental, ela é uma administração indireta. Certo. Ela realmente, os dirigentes são nomeados pelo prefeito, mas ela tem todo o seu arcabouço de funcionamento independente. Então ela licita por lá, ela contrata por lá, ela faz tudo. A gente tem um contrato com base de prestação de serviços, como outro, por exemplo, como a Cotef tinha um contrato de prestação, a gente tem com base, mas eles são a administração indireta do município. Tentamos fazer a fiscalização, o Conselho de Saúde faz isso, mas eles são a administração indireta. Então, a licitação não é avalizada pela saúde, a contratação não é avalizada pela Secretaria de Saúde, é tudo indiretamente, mas a gente tenta realmente compor essa situação, mas até então, eles estão dentro da legalidade. Apesar de ser um salário baixo para o tanto de trabalho que a gente entende que é um hospital importante, de grande porte, apesar de ser com recurso municipal, ele é regional, é isso que a gente tenta que o Estado reconheça, que o Estado dê uma contrapartida para ele. Inclusive não só da região, até de fora da Exato, região. são mais de 100 municípios atendidos pelo base. Mas até então não há irregularidade nisso, entendeu, gente? Eles só praticam realmente um valor que está dentro da legalidade, mas não seria o suficiente para arcar com o que o servidor realmente precisa e ser a contrapartida do trabalho dele, né? O prefeito anunciou aí que ia fazer uma reforma no hospital de base, inclusive humanizando mais. Como é que está isso? Está sendo feita essa reforma? Tinha um projeto, né, para fazer por recursos próprios, mas é um montante alto, extremamente alto. Conseguiu essa parceria política com o governador Rui Costa, que ele, então, desce ao hospital de base, reconhecendo a importância regional dele, essa ampliação e essa adequação que a gente fala, requalificação. Tá tramitando na CESAB para uma proposta de
novas salas cirúrgicas, em substituição às antigas, um novo centro de imagem em substituição ao antigo e 20 leitos de UTI em substituição aos antigos, porque aí a gente passa para o novo e esses antigos a gente reajusta para outros setores do hospital, né? Readequa a posterior. Então, esse projeto está correndo na CESAB com os técnicos, eu fui lá com o prefeito em 2 oportunidades, a gente gostou muito do layout do projeto, para que a CESAB faça uma licitação pela Conde. O prefeito está até lá em Salvador agora vendo como é que em que pé está essa situação dessas obras, mas com fé em Deus a gente acredita que vai sair, porque o governador se comprometeu até publicamente, né? Então a gente tem esperança que realmente vai ajudar a tornar o hospital mais adequado, né? Porque ele foi aumentando a demanda ao longo dos anos e a estrutura física, infelizmente, não acompanhou. E é um grande hospital, né? Eu sou filha do hospital de base, fui cirurgião lá por 13 anos, fiz minha residência lá, tenho um amor por aquele lugar e eu acho que ele precisa, já passou da hora de ter essa humanização e voltar a ser digno do atendimento. É isso aí. A gente está conversando aqui com a secretária de Saúde do município de Itabuna, a doutora Lívia Mendes, que está falando aí sobre vários assuntos, né? Já falamos aqui sobre Covid, sobre postos de saúde, né? Já falamos aí sobre o atendimento ali na UPA, né? A unidade de pronto atendimento. Inclusive, como é que está lá hoje? Porque durante a pandemia foi um transtorno para todo mundo, né? Mas melhorou o atendimento já depois da pandemia? Melhorou, né? A gente teve... quando começamos a desfazer os gripários, é porque a gente já tinha uma situação de casos normalizados, então as pessoas que procuravam a UPA já eram por outros problemas que não a Covid, então ficou um atendimento mais normalizado até começar a ter o boom novamente nesse mês de junho. Já começamos, como eu falei antes, aumentamos a equipe agora de assistência por causa dos números. Segunda-feira foram 299 atendimentos em 24 horas. Então, realmente... Isso é reflexo do feriado, isso é reflexo de segunda-feira, que o sistema de saúde já é mais cheio mesmo. E a gente está aumentando a equipe porque a gente está vendo a volta dos casos. Então já voltou a separar a UPA, uma entrada é para outros problemas de saúde, a outra fica para sintomas respiratórios e a gente está tentando manejar até o ponto de ver que precisa abrir uma outra estrutura, porque é complicado ficar abrindo e fechando estrutura, porque é a questão de montar equipe, de fazer equipe, às vezes e a o pessoa... gasto também. Exatamente, além do gasto que a gente precisa realmente ser consciente. Ô, secretária, a saída do São Caetano ali, da prefeitura, e aluguel de uma sede na Beira Rio, foi um pedido seu ou a decisão do prefeito? Por que sair de lá e pagar um aluguel? A saúde, na verdade, ela foi a primeira a fazer essa mudança, Barbosa, porque quando a gente chegou na outra secretaria, primeiro que a gente vivia uma situação de revezamento de máquinas. O servidor não tinha lugar para sentar e um computador para todos os servidores do Centro Administrativo da Saúde. Era pequeno, né? Era pequeno, havia, eu não sei quem conhece a secretaria antes, mas a gente chamava de baias, né? Porque eram meia paredes assim, então às vezes ia resolver um problema, aí a conversa aqui interferia em quem estava no outro setor trabalhando, além da insalubridade. Então o gabinete, as salas tinham muitas infiltrações, tinha muito mofo, então aquilo ali para o servidor era muito complicado. A gente precisava de um espaço, de salubridade para trabalhar, né? De privacidade, às vezes, para fazer um trabalho melhor. Então, esse foi o motivo que eu pedi ao prefeito para que a gente pudesse sair dali. Certo. Fomos para esse prédio da Beira Rio, porque acreditamos que a localização é boa. Ele tem acessibilidade, porque tem um elevador, eventualmente algum cadeirante, né? Algum paciente com dificuldade de mobilização teria acesso. E, além disso, a gente conta com um auditório para 60 lugares, que a gente pode fazer a capacitação dos técnicos. Então, foi um somatório de qualidades para a gente poder optar por sair daquele imóvel. A gente conseguiu sanar esses problemas todos naquele imóvel, graças a Deus. Ali vocês ocupam o espaço inteiro, o prédio todo? O prédio todo. São 3 andares e mais São 3 pisos e mais um auditório. Ô, Rui, está na hora da prefeitura, inclusive, reformar aquele prédio do São Caetano, ou reconstruir ali, né? Porque hoje está tudo dividido. O gabinete está fora, está tudo fora. A Descentralizou saúde, tudo. Eu acho que lá só tem o que hoje? O financeiro e a questão do tributos, né? Tributos ficou lá. Financeiro, eu acho que é educação, né?
Na realidade, espaço há, né? Porque tem aquele terreno ali do lado dos cálculos que a prefeitura pode desapropriar. Já foi desapropriado uma vez, não entendi por que a outra parte ali, reapropriação. né? Atualmente tá ali para ficar a prefeitura localizada ali mesmo. Agora, dentro daquela atual estrutura, está também acabada. Acabado. O Nunca investimento houve ali é alto, manutenção, Barbosa. tá? Então, cabe aí, é dinheiro, né, Barbosa? Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Secretária, eu queria lhe agradecer a sua presença aqui, deixar o Eu tenho espaço uma aberto. Você tem pergunta uma para a pergunta? secretária. Com Carol relação... falou pouco, né? É isso, Ela nem vocês falou, falaram viu? tanto, eu Ela fiquei nem aqui. falou, Mas é com relação ao Hospital São Lucas. Como é que está a situação do Hospital São Lucas? Que tinha sido reaberto, né, para atender... Na verdade, nós não abrimos o São Lucas. A Sim. gente pediu uma sessão do espaço, a Santa Casa de Misericórdia, para instalar o EPA, que foi a unidade extra de pronto atendimento, após as enchentes. Tanto para o surto de influenza que teve naquela época, o Covid, que ainda se fazia presente muito, e se tivesse em casos de leptospirose após as enchentes. Então, foi uma unidade realmente que deu um suporte bom, um atendimento. Eu acho que todos que passaram por lá elogiaram, mas foi uma sessão da Santa Casa. O Hospital São Lucas foi comprado pela Santa Casa. É um investimento que está sendo feito pela Santa Casa, está tentando, né, emendas parlamentares. O deputado Paulo Magalhães assumiu aí esse valor, uma né? receita para poder Eu soube que ele vai ajudar. passar mais de 20 milhões para lá. Eu soube. né? A princípio são 2,5 milhões que está correndo na CESAB esse convênio para iniciar as reformas lá do São Lucas. E em parceria para que a gente possa transferir o serviço SUS da Santa Casa do Hospital Calixto para lá, né? E vai credenciar. A princípio não há aumento de serviços nesse sentido, mas é uma melhor alocação dos pacientes SUS naquela estrutura. Mas é Santa Casa, com todo o apoio do prefeito Augusto Castro, com essa articulação política para conseguir emendas e receitas para que a gente possa ter esse equipamento de saúde para a cidade também. Ok. Eu quero lhe agradecer, secretária, e também parabenizar, né? Porque quando tem críticas, nós fazemos as críticas. Quando não tem crítica, a gente elogia, né? Porque vocês estão cumprindo bem a missão. A gente não tem visto, não tem ouvido, né, muita crítica do povo, da população. Apenas essa questão da regulação, né? Mas a saúde de Itabuna, que outrora já foi motivo de muita queixa, de muita reclamação, hoje está passando mais tranquilo, né? Acho que até vocês percebem isso. Né? Tranquilo. Não, perante a opinião pública, né? Perante a opinião pública. As queixas sempre vão acontecer, Barbosa. Mas está bem menos, né? Então o seu trabalho Graças a está Deus. fluindo, né? Obrigada pelas palavras. A gente tenta Inclusive se no outro esforçar. governo, a gente até comentou anteontem aqui, não foi, Rui? Eu acho que mudaram 3 ou 4 vezes de secretário. Foi. Né? Foram 9 secretários. 9 secretários, né? Aí. Imagine. Então, nesse governo, a gente está vendo a situação mais tranquila, né? Não tem, eu que trabalho na imprensa, não tenho ouvido muita reclamação, não. Está bem mais tranquilo do que as outras gestões. Então, parabéns. Tudo vai demorar um pouquinho. A gente pede essa compreensão da população. Eu sei que está todo mundo chateado, né? Porque vem de meses e anos em situações complicadas na saúde, mas a gente está tentando fazer. É um mote do prefeito desde a campanha, né? Melhorar a saúde de Itabuna. Toda a equipe, eu acho que tem esse comprometimento. Ainda mais ele, que necessitou tanto da saúde. Tanto. E assim, Ricardo, só para te corrigir um pouquinho, quem fez a intubação fui eu, viu? A traqueostomia. Fui eu que passei esse sufoco lá no dia. E eu acho que foi o destino que nos uniu ali para que eu estivesse hoje aqui onde eu estou, enfrentando esse desafio. Mas eu agradeço Mas a eu palavra soube de que é o vocês. seguinte, a participação do doutor Eric foi só bater no vidro. Ó. Tá na hora, agora. Não, ele bateu no vidro depois. Tá tudo bem aí? Eu falei, agora que você pergunta. Mas foi um desafio para vocês, profissionais médicos, porque era tudo É tudo novo, novidade. né? Né? Não era Sim. rotina. O prefeito Augusto foi o primeiro paciente Foi. grave, Sim. gente. Já foi chegando num dia, na véspera, foi piorando o seu estado e já foi no outro dia pela manhã precisando ser entubado. Verdade. Só que a gente não conseguiu a intubação tradicional. E eu, como sou cirurgião, eu tive que fazer a traqueostomia lá rapidamente na hora. Então foi um sufoco, viu? Mas graças a Deus está tudo bem. Ok, muito obrigado. Eu espero que a Obrigada senhora a volte aqui em vocês. outras oportunidades. Obrigada. Rui, mais uma vez, obrigado, boa tarde para você. Até terça, Barbosa. Até terça. Assinante Ricardo, da TV aí, tá? um abraço, obrigado. Uma boa tarde para você, até terça. Você segura só um pouquinho que a gente vai encerrar. Carol, um abraço Um para você, até abraço, amanhã. Né? obrigada Rui, Ricardo, a doutora Lívia. E você aí que não acompanhou o programa do início, a reprise acontece às 13 horas e também às 18 horas. Você pode acompanhar pelo TVI News Brasil no YouTube, pelo canal 36.2 na TV a cabo TVC
e também pelo aplicativo TVI Play. Ok. Forte abraço a todos e vai chegando aí o Denilton Santos. Vamos mostrar o Denilton aí, ele já está pronto ali. Daqui a pouquinho, Alerta Cidade. daqui a pouquinho ele entra aí ao vivo. Daqui a pouquinho. maneira, hein? Ok, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.